família, suave? Eu sou o Binho, esse aqui é o 88 Podcast, programa que é feito com você e pra você que, assim como eu, é fofoqueiro, gosta de contar e gosta de ouvir histórias. E hoje eu tô trazendo aqui alguém que me conhece já faz um tempinho aqui, então as mentiras que eu já contei aqui, ele vai validar. E aí, Henrique, tudo bem contigo? Tudo Como que você tranquilo. tá, cara? Tudo bem, tudo certo, graças a Deus. Tudo bem? Chegou bem? Tranquilo, Confortável? Confortável não, né? Transporte público a gente depende. Por que já tô perguntando assim? Porque, né, hoje a gente vai conversar sobre algumas coisinhas aí, né? Vamos começar, cara. Primeiro, a gente tava conversando um pouquinho antes. Por que você sofria bullying na escola? Vamos começar com bullying, vamos. Aparência. Pessoal, só pra constar aqui, galera, o tempo foi muito bom com a gente. Essas carcaças aqui não eram grandes coisas, mas há uns 15 anos atrás era Já foi pior. judiado. Já foi pior, né? Já foi pior. Já fomos, Muito né? pior. Já fomos pior. Realmente, E não porque é olha, pouco, sinceramente, não. até beber pra passar. Não, é relembrar e viver, né? Mas é triste, mas a gente relembra. Não, mas pela aparência, já era chamado de viadinho, aqueles apelidos homofóbicos sempre. E tava sempre andando com as meninas, então aí que ia mesmo, né, os apelidos. Eles iam com força e tal. E agressão, não acho que agressão física não cheguei a ter, não. Mas já quase, Na época de escola? na época de escola. Né? Mas por conta do seu jeito e porque você andava com as meninas. Isso, é que eu me posicionava, né? Então, tipo assim, eu era o magrelo da turma e tudo mais, mas, tipo assim, eu não baixava a cabeça pra ninguém. Então, folgado, Sempre sempre foi. fui. Continua sendo? Sim. Mas isso acontecia, assim, na escola, tipo, de vir com tiração, fazer piadinha e tudo mais, assim. Mas, assim, eu sempre soube lidar com isso, né? Nunca foi uma questão que me levou pra baixo ou que me fez faltar na escola, por exemplo. Nunca chegou a esse ponto. Mas tinha sempre uma piadinha ou outra. Quando a gente pega essa questão de bullying na nossa época de escola, a gente não chamava de bullying assim, né? A gente chamava de zoeira. Era uma zoeirinha, zoação ali. uma zoeira saudável. Mas assim, só o nome que era diferente, óbvio, né? Acho que as cicatrizes são as mesmas. Mas o fato de sofrer esse bullying, de sofrer essa zoação na escola, você acredita que isso traz marcas na sua personalidade, traz consequências na sua vida adulta? Ó, papo Pra de mim, até- psicólogo, né? Assim, que eu reconheça, não trouxe tantas coisas assim. Teve mais coisas internas e pessoais minhas mesmo, tipo conflitos internos, do que de fato alguma coisa relacionada ao que veio do exterior, digamos assim, né? De alguém que veio falar alguma coisa ou impor alguma coisa. A questão do exterior você levava numa boa, assim. Você batia de frente, mas não levava pro coração. Quando era a galera de escola, não levava. Tipo assim, batia de frente, era aquilo, resolvia e tava feito. E quando era alguém de convívio, amigo, assim, aí já era um Aí pouco já mais... pegava mais. Pegava. Você tinha isso também Tinha. com a galera do seu círculo de amizade, assim? Tinha, mas era sempre aquela coisa que você via que a pessoa, de repente, não falou por maldade, não fez na intenção, mas você sentia o negócio bater assim e falava assim, puta merda. Tipo, caralho, e como eu vou me posicionar? Como eu vou falar, né? Hoje em dia eu sei fazer isso, né? Mas antigamente, durante a adolescência principalmente, não. Na adolescência você não se posicionava tanto quando era no seu círculo ali, certo? Com a galera mais... Por quê? Você estava num momento de transição ainda? Ou você não sabia? Não entendia, Você não... primeiro. Não tinha um entendimento exato do que sentia, dos sentimentos e tudo mais. Tanto que eu vim me assumir como homem gay já tinha 20... Vim me aceitar com 22 e vim me assumir em casa com 25. Né? Mas aquela parte da adolescência ali que a gente vai se descobrindo e tudo mais, eu sempre buscava, tipo, relação com meninas, né? Conhecer e tudo mais. Por mais que não desse certo também, até hoje não dá certo nada. Mas tinha essa questão de, tipo, tentar seguir aquele personagem que já estava programado pela sociedade, sabe? Então, isso eu tive muito. E como que é seguir esse personagem? Agora falando na parte interna, psicológica, cabeça, assim, como que é seguir esse personagem? É muito zoado, muito. Porque você, na verdade, era um personagem o tempo todo e o real era só interno, né? O que eu me conhecia, tentava me conhecer, na verdade, internamente e ali ia seguindo. Até chegar ao ponto de, tipo, é isso, eu preciso seguir quem eu realmente sou, me assumir e tudo mais, que foi bem complicado. Foi uma fase, depois quando chegou, que eu precisei fazer isso, foi bem complicado. A fase que você estava dos 22 ou dos 25?
Ah, que você... Ali entre os 21, quando eu comecei, de fato, assim, a falar assim, não tenho mais pra onde correr, não dá mais pra esconder. Eu já tava, tipo, 21 pra 22, que aí já tinha interesse em um cara e tudo mais. Aí já foi a hora que eu cheguei e falei, me abri pra pessoa e tudo mais, expliquei. A pessoa também era, né, o cara que eu conhecia e tudo mais, que participava da igreja ainda, e ele era também. E aí foi levando nessa questão, né, nesse ponto. Mas aí pra eu chegar em casa e falar, aí só nos 25. Já a gente chega na casa aí, tá? Mas é porque agora é real mesmo, assim. Você começou a se aceitar próximo aos 22. Comecei a me entender ali pela Se, base. se entender. Me entender assim pelos 18, 19 e, tipo, botar um marco assim e falar assim, não, é isso mesmo, já tava, tipo, pra 21, 22. E antes disso, você tinha, por exemplo, uma desconfiança, vamos dizer assim? Sentia a atração por rapazes e tudo mais, mas não conseguia compreender. E ainda mais sendo de igreja, toda hora errado, falando né? aquele negócio, não, é errado, é pecado, e não sei o quê, vai pro inferno. Então era tudo muito conturbado na minha cabeça na época. Então aí eu, tipo, me fechei pra isso, eu nunca busquei relacionamento nem com meninas, nem com meninos. E isso sim, tipo, me trouxe sequelas pra hoje. Em questão de autoestima, de autoconfiança e tudo mais, muita. Então, devido a isso, a sua autoconfiança deu aquela caída, a autoestima deu uma caída também? Sim, porque demorei muito tempo pra conseguir entender quem eu realmente era e o que eu poderia, o potencial, digamos assim, né, como pessoa. E isso influencia não só na parte de relacionamento, não, profissional também. Profissional também. No profissional, você teve problemas com isso também? Ou não? Em relação a ser um homem gay, não. Assim, nunca tive esse problema. Mas, assim, da minha parte, em buscar, tipo, mudança de cargo, mudar de departamento, sempre tive esse problema por não ter essa autoconfiança. Que eu já trazia de antes, entendeu? A autoestima, a autoconfiança. Você não confiava em você mesmo. Exatamente. Né? Tipo, não sou preparado pra isso, tá? Aí eu comecei a aprender a enxergar isso, a observar o meu potencial em certas coisas, tipo, tem uns 2 anos. E eu tô com o quê? 33. Cara, mais de 10 anos. Não, quase 10 anos depois do assumir total ali, né? É um processo. Terapia também, não? Fiz. Fez terapia? Fiz, preciso voltar, inclusive. Porque é sempre bom. Não é porque nessa questão de terapia, assim, a gente só procurar quando a gente realmente tá com um problema, né? Isso que é muito importante deixar claro também. Às vezes tá tudo bem. E depois, de repente, pode desandar. Então, se você já tem um processo ali fazendo terapia e tudo mais, você consegue lidar melhor com isso. E isso é uma coisa que eu aprendi fazendo terapia também. Porque eu fiz terapia, eu passei por um processo bem complicado quando eu me assumi, que a gente já daqui a pouco fala mais sobre isso também. E eu aprendi a, antes de ter o caos, já começar a trabalhar ele, entendeu? Porque às vezes a gente vê que alguma coisa não vai dar certo, que a gente não vai se dar bem em algo e vai ficar mal, e vai deixando acontecer. E só busca uma ajuda ou busca alguma forma de resolver quando o caos já está formado. Aí já está muito complicado, aí fica mais difícil. Aí o processo fica mais demorado também, né? Tá, as sequelas vêm mais forte também. Exatamente. E como que foi o processo de se assumir para todos, assim? Principalmente em casa. Foi um processo tranquilo, aceito, assim? Foi... Não. Quando eu comecei a falar que foi pro cara que eu comecei a gostar, eu fui, conversei, expliquei e tal. Não rolou nada tal. Éramos amigos, permanecemos assim. Ok, tranquilo, vida que segue. Aí eu comecei aos poucos, primeiro pros meus amigos mais próximos. E eu passei por uma situação que uma pessoa começou a me seguir pra, tipo, tirar informação. Uma pessoa... Que era do meu ciclo de amizade. Eu contei pra Mariana primeiro, né? A Mariana era a pessoa mais próxima na época, eu contei pra ela. Aí tudo tranquilo, ok. E o engraçado, quando eu contei pra Mariana, aí a Mariana olha pra mim e fala assim, eu tô grávida. Eu, que? Aí foi tipo assim, eu entreguei uma bomba, ela me entregou outra. Aí a Mariana passou pela situação de uma pessoa do nosso ciclo de amizade perceber que eu tinha mudado, né? Porque aí eu comecei a tipo, liberar mais, assim, quem eu realmente era. E a pessoa veio pra Mariana primeiro, foi em cima da Mariana e ficou, né? Não, mas o Henrique, o que tá acontecendo? Ele mudou, e não sei o quê. Ele falou alguma coisa pra você? Não falou nada. Não sei o quê. A pessoa pressionou tanto a Mariana que a Mariana falou assim, tá, é isso, o Henrique falou que é gay, não sei das quantas, tal. Aí a pessoa falou assim, não, tudo bem, eu não vou falar nada pra ele, vou esperar ele me falar. Só que o esperar ele me falar foi,
oi, eu vou com você hoje lá na igreja que você tá indo, tá? Aí eu, tá bom. Só que eu já tava sabendo. A Mariana chegou em mim e falou assim, perdeu, desculpa, meu perdão, não sei das quantas e tal. Fulana chegou em mim, não sei o que, começou a me pressionar, perguntou. Aí eu, tá bom. Ela falou que queria ir comigo na igreja hoje, eu vou falar pra ela que eu tô indo. Aí foi comigo, aí tinha uma colega minha lá que já sabia. Aí eu falei assim, hoje você tá ficando comigo, tá? Ela, como assim? Aí eu falei assim, é que tá acontecendo uma situação, assim, assado e tal, e você tá ficando comigo. Na hora que eu for embora, que eu for pegar o ônibus com a minha amiga pra ir embora, eu vou te dar um beijo. Aí ela, tá, vamos lá. Aí nós fomos, tal, me despedi da menina com um beijo. Aí a pessoa ficou assim, só respirando, eu, você tá bem? Aí a pessoa, tá, você ficou estranha? Aconteceu alguma coisa lá? Alguém falou alguma coisa que você não gostou? Ela, não. Eu, então tá. E assim seguiu, tipo, falei assim, não vou falar. Vai querer me fazer passar raiva, vai passar raiva primeiro. E essa pessoa uma hora descobriu? Não, aí ela já sabia, na verdade, Não, né? descobriu da sua boca, não. Não, aí eu falei depois, né? Mas foi depois também, foi a pessoa que eu deixei por último. pra ouvir da minha boca, foi a pessoa que eu deixei por último. Alguém se surpreendeu com isso? Com a sua revelação? Fora meu pai. Ninguém. Porque eu lembro. Você me contou, foi numa festa na casa da Mari, inclusive. Chegou assim, você ficou sabendo, tal, tudo mais. O quê? Que me assumiu. Eu falei, Henrique, mas só você que não sabia, né? Exatamente. A verdade, sabia, eu só não aceitava, né? Exato, Era esse o ponto, porque assim, eu já sabia, tipo, eu já chegou um ponto de ter a compreensão de fato. Mas aí, tipo, eu falo assim, eu vou ter que enfrentar tanta coisa, deixa quieto. Você foi bombardeado pelas pessoas em volta, tipo, de pergunta, tipo, de questionamento? Mas será que não é só uma fase? Julgamento das pessoas próximas? Não. Não. Só uma fase? Não. Não. O que eu tive problema foi quando eu falei em casa, aí, tipo, meu pai... Eu tranquei meu pai e minha mãe dentro do quarto pra falar. E no dia, tipo assim, eu já tava namorando com um cara. Eu terminei o namoro, tipo, 1 da tarde e me assumi em casa às 5. Nossa. Tudo no mesmo dia. Aí eu falei, já ferrou um lado? Vamos ferrar logo tudo agora, vamos resolver tudo de uma vez e começar do zero. Aí fui e falei em casa e tal. Só que quando eu fui falar pro meu pai e pra minha mãe, eu esperava uma reação negativa da minha mãe. E meu pai, que sempre foi mais tranquilo, dele, mas, tipo assim, uma coisa bem tranquila da parte dele. E foi totalmente ao contrário. Foi a hora que eu entrei em pânico. Porque eu olhei assim, eita, não era o que eu esperava, calma. Aí até eu entender o que tava acontecendo, meu pai começou a gritar, falou que tinha acabado com a vida dele. E tipo assim, aí eu chorava, eu não aguentava, tinha força nem nas pernas pra ficar em pé mais. Aí sentei no chão e chorava. E meu pai levantou, na hora que ele levantou, só fiz assim, né? Eu falei, vai acertar o chute na minha cara. Aí não, ele levantou e saiu do quarto. Aí eu levantei também, peguei minhas coisas, coloquei na mochila, fui pra Santo André, pra casa de uma amiga. Fiquei 3 dias lá. E depois voltei pra casa e meu pai não falava comigo. Meu pai ficou 6 meses sem falar comigo. Nossa. Assim, a gente não tem o costume de jantar, almoçar na mesa, todo mundo junto. Mas teve uma situação que estava todos na mesa. Tipo, o Sal tava aqui, o meu irmão tava do outro lado, ele pediu pro meu irmão, eu tava de frente pra ele, e ele não pediu pra mim. Eu não existia na mesa pra ele. Nossa. Foi bem complicado. Tanto que eu comecei a fazer terapia, né, a partir daí, e a psicóloga me direcionou pro psiquiatra. Só que foi assim, primeiro eu sempre ia no pronto-socorro, né? Então eu tinha crise de ansiedade, passava mal, ia pro pronto-socorro. Aí um dia uma médica, eu queria te falar uma coisa. E começou a gaguejar. A clínica geral, no hospital. Aí eu olhando assim pra cara dela, E ela se enrolando pra falar, doutora, você tá querendo me indicar pra fazer terapia? Psicóloga. Ela, não, mas não quero dizer que você é doido. Não sei o que. Eu falei assim, não tenho nenhum problema com isso não, eu só não sei como funciona. Eu falei assim, eu preciso de alguma coisa vinda de você ou eu só procuro um psicólogo? Não tenho a menor ideia de onde começar. Eu já tinha pensado na possibilidade, mas não sabia como funcionaria isso. Ela, não, preciso te dar um encaminhamento. Então me dá. Aí ela me deu encaminhamento, eu mesmo marquei meu psicólogo. Aí fui, eu lembro que a primeira sessão era de 1 hora. Eu chorei 55 minutos. Eu literalmente só consegui falar meu nome. Eu só consegui falar. Ela, qual é o seu nome? Aí o Henrique. Aí ela, o que tá acontecendo, Henrique? Eu disse, o que tá acontecendo, Henrique? O que eu tentava falar era choro. Só saía choro. Eu fiquei 50 minutos chorando na sala.
E ela me dando papel, e assim, puxando papel, secando as lágrimas. E foi assim, seguindo. E aí voltei, aí na outra eu já consegui falar meu nome um pouquinho mais. Mas chorei, tipo, 30 minutos. Foi meio 50-50 ali. Aí já deu uma amenizada. Aí eu tive que trocar, porque o convênio não cobria aquela clínica, tive que ir pra outra. Aí eu comecei e tal. Aí beleza, continuei fazendo, tudo tranquilo. Aí começou a dar uma equilibrada ali nas emoções e tudo mais. E eu passei pro... Tive que trocar de psicólogo mais uma vez. Porque aí teve uma troca de convênio na empresa. Aí troquei mais uma vez. Aí eu detestei a outra psicóloga. Aí eu, puta merda. Aí eu falei assim, não, mas eu vou seguir, não vou desistir por conta disso. Aí, com o tempo, eu fui, tipo, me adequando à forma dela de abordagem e tudo mais. A gente foi conversando e foi levando. Mas chegou ao ponto, eu acho que foi essa mesmo. Ela falou assim pra mim, acho que foi por isso que eu não gostei dela no início. Ela falou assim, eu vou te direcionar psiquiatra. Aí eu, tá bom. Aí, tipo, tava tranquilo. Eu mesmo marquei meu psiquiatra, fui sozinho. Entrei na sala, conversei com a psiquiatra e tal. Aí, quando terminou, eu vou te receitar tal coisa, eu... Ela falou, receitar já. Aí, foi na hora que, tipo, a ficha caiu. Eu fiz assim, puta que pariu. Tá grave. Aí eu, tá. E eu aqui assim, né? Tipo assim, por dentro já me mordendo, querendo chorar. De novo, porque era só choro. Aí eu tô aqui segurando bem sério, olhando pra cara dela. Não, tudo bem. Ela entregou o papel, eu levantei, agradeci e tal, saí. Eu juro pra você, eu fechei a porta. Eu tive que parar na porta, porque se eu saísse a recepção inteira, eu tava desesperado, chorando. Por causa do medicamento? Por conta do O que medicamento. passou na sua cabeça? Porque pra mim era super tranquilo ir no psiquiatra ou ir no psicólogo ou no psiquiatra. Mas a medicação, pra mim, pesou. Aí foi um assunto que aí entrou, eu falei assim, não. Aí tá pesado demais. Você não tava aceitando a medicação? Não, a medicação não. A terapia pra mim era tranquilo fazer, mas a medicação, eu falei assim, não vai dar certo. Aí eu já fiquei apavorado, eu falei assim, mano, não. Aí quando eu fui pegar era sertralina, eu acho que nem é tarja preta. Eu acho que sertralina Não, é vermelha, né? Tem receita. Tem que ser com receita, mas tipo assim, não é um tarja preta. Aí eu fui, comprei a medicação, comecei a tomar. Foi a pior sensação da minha vida. Era horrível. Porque era assim, me derrubava, literalmente. O remédio literalmente me derrubou. Então foi assim, uma coisa eu tinha que tomar, e o horário que eu tomava, acho que era 1 da tarde. Eu já não acordava bem, porque tava com as crises de ansiedade, início de depressão. Eu tomava, dava meia hora, 1 hora ali, batia o remédio, me derrubava, eu ficava na cama. Cara, era muito pior. Eu te entendo, cara, nessa pandemia, até um pouco antes, eu sempre tive ansiedade. Só que na pandemia deu uma florada, tipo... Já na pandemia eu consegui controlar. Sério? Eu fiz o tratamento medicamentoso, eu fiz por 1 ano. Cara, só que eu tomei paroxetina, tomei oxalatran e tomei um outro. Foram 3, assim, né? Mas não juntos, em etapas. Cara, me derrubava. Eu tinha mais efeito adverso. Eu tive muito dor de cabeça. Cara, eu dormia, pulava, gritava dormindo. Eu tive alguns efeitos bem complicado. Aí eu falei assim, cara, eu sou a favor da medicação também. Mas pra mim não deu certo. Pra mim também não. Aí eu comecei a trabalhar na cabeça. Era um negócio, tipo assim, eu tomava e eu mongava, tipo, ficava assim, tipo... Sabe que você olha pra um lugar, sua cabeça tá pensando 1000 coisas e você não se move. Eu ficava desse jeito. Cara, eu não cheguei a esse ponto, eu não fiquei dopado. Não, e tipo, isso só durou 4 dias. Nossa. 4 dias só de medicação, que eu não tomei mais. Aí você parou? Eu parei. Porque no 4º dia foi onde eu fiz besteira. Qual foi a besteira? Eu tentei suicídio. Você tentou suicídio, cara? Tentei. Tipo assim, eu não sei se iria dar certo, mas eu peguei o medicamento. Eu lembro que era um domingo. Meus pais tinham ido pra casa do meu tio em Guarulhos. E eu fiquei em casa. Minha mãe, você não quer ir? Eu falei, não vou. Isso era tipo, ela me acordou, era umas 8, 9 horas da manhã. Eles foram, eu fiquei. Aí deu 1 hora, eu levantei, tomei o remédio e deitei de novo. Só que eu tive crise de ansiedade. E a crise não passou. Mesmo com remédio? Mesmo com remédio. Aí eu levantei, catei a cartela e tomei com vodka. Eita! Aí eu apaguei. Só que apaguei assim. Eu conseguia ter a percepção de tudo que estava acontecendo em volta, que a TV estava ligada. Só que eu via a luz da TV piscar e eu via tudo que estava acontecendo. Tipo, mas bem longe. Parecia que o som estava abafado com várias cobertas em cima da TV. E eu fiquei assim, da 1 da tarde, que foi a hora que eu tomei o remédio, até as 9 da noite, foi quando meus pais chegaram. Aí quando minha mãe chegou, ela, Henrique, oi. Ela levanta, você almoçou? Eu, não. Ela vem jantar.
Aí eu sentei na cama, fiquei um tempo parado. Ela me chamou umas 3 vezes mais. Eu falei, tô indo. Levantei e fui me arrastando até a cozinha. Aí ela começou a conversar comigo e eu fui me servindo. E ela pergunta eu, aham. Era só que eu conseguia responder. Aí ela fez umas 4, 5 perguntas. Depois ela, você tomou remédio? Aí ela falou, você tomou remédio, eu soltei o prato. E comecei a chorar, de novo. Tudo era choro. Aí ela, que foi? Aí eu tomei 5. Aí ela, que? Tomei a cartela. Eu não conseguia falar, eu só sussurrava. Pô, também. Aí ela começou a ficar nervosa, ela gritou. Que foi? Aí eu gritei. Aí foi quando eu consegui responder, gritando. Aí eu falei que tinha tomado a cartela com vodka. Ela começou a gritar, chamou meu pai veio falar comigo. Aí eu já comecei a discutir com meu pai, porque ele não tava falando comigo. Aí você tá se preocupado agora por quê? Já tá 6 meses sem falar comigo, que diferença faz se tivesse dado certo o que eu tentei? Aí vamos pro médico? Não vou pro médico. Aí fui, larguei a comida lá, voltei pra cama, dormi. Aí no dia seguinte eu acordei melhor. Aí ela pediu, por favor, vamos no hospital e tal. Aí eu fui com ela no hospital. Aí a médica falou, não, já passou do prazo se fosse fazer alguma coisa. Uhum. O que a gente teria feito ontem seria uma lavagem, né? Mas como não aconteceu nada, ele tá bem, segue, continua tomando medicação. Eu não vou tomar medicação. Cara, se for um assunto que te deixa desconfortável, não precisa nem responder. Não. Tá, mas não precisa responder. Se você não gostar fala, não, porque assim, eu acredito que é uma dor, né? E relembrar isso é difícil pra caramba, acredito eu. Mas assim, 2 pontos disso que você falou. Primeiro, o que tava passando na cabeça na hora? Fala assim, mano, vou tentar. O porquê. E uma outra coisa que, cara, deve ser desesperador. Porque assim, você tomou, ficou horas nessa brisa, assim, vamos dizer assim, tipo, tudo abafado, tudo fora do normal. Uhum. Então você tava consciente. Sim. Bateu um arrependimento nesse meio? No meio bateu. Mas era uma coisa assim, o motivo, que é o que normalmente as pessoas falam, e realmente é isso. Eu preciso cessar isso. Então, tipo assim, o que me deram de opção era o remédio. O remédio vai te ajudar. Tomei 1, não ajudou. Tomei 2, não ajudou. Eu vou tomar cartela. Assim, a mente na hora não trabalha direito. Você sabe que o negócio vai dar ruim, mas você prefere que dê ruim e que aquilo pare, tudo que você tá sentindo, do que continuar naquela sensação horrível. Então, quando você tomou já sabendo que poderia dar ruim. Sim. Não foi assim, pô, vou tomar igual, por exemplo, uma comparação esdrúxula. Não, por exemplo, uma pessoa que tem overdose, que ela vai lá, usa droga, não chegou no efeito que ela queria, ela usa de novo. Não. Até, não, você consciente. Assim, vou consciente, quero acabar com a minha vida. Mas era bem isso, porque assim, eu peguei, tomei 1, que era o que eu tinha que tomar. Aí eu esperei meia hora, quase 1 hora depois não fez efeito, eu tava tendo crise de ansiedade. Eu fui tomei mais 1, esperei mais 20 minutos, não fez efeito, peguei a cartela. Eu falei, não, vai ter que parar. Você chega, o pensamento vai trabalhando tão rápido, é tanta coisa na sua cabeça ao mesmo tempo, o barulho na rua que vai acontecendo, tudo influencia. Tudo começa a te dar um desespero. Então você precisa apagar. Eu tenho que dar um jeito disso parar. E tipo assim, eu não conseguia dormir por conta dos pensamentos acelerados. Então eu falei assim, não, vou ter que dar um jeito de parar isso. Eu ainda parei, olhei em volta, tipo assim, tem alguma coisa que eu consiga tomar que tipo assim, vai me dar sono? Não tinha. O remédio, falaram que o remédio resolve, então ele vai ter que fazer por onde? Só que ainda pensei, falei assim, talvez era o que eu queria, tipo assim, na hora, era botar fim. Só que assim, eu falei assim, acho que se eu tomar mais do remédio e misturar com bebida alcoólica, eu apague. Tipo assim, vai cessar porque a bebida alcoólica também vai subir meu nível e vai meio que me cansar, digamos assim, né? Aí eu fiz. Só que aí depois que eu fiz, eu pensei, agora eu fiz, só que aí vai ser o quê? Vai pro suicídio agora, né? Porque não tem mais o que fazer, já tomei. Uhum. Aí eu deitei na cama, falei assim, vou só esperar. É isso. Caramba. E o que passava? Depois que você tomou... Cara, o que eu tenho de... Assim, você porque tem uma lembrança? Então, assim? depois que você para e pensa, assim, tipo, da hora que eu tomei, até a hora que minha mãe chegou em casa, meus pais chegaram em casa, era tudo só eco da TV e a vista embaçada. Tipo, quase que tudo preto. Era só isso. Foram 8, 9 horas só disso. Cara, que desesperador, cara. Que eu imagino a agonia que deve ser. Só que assim, a crise passou. Sim. Só que eu fiquei naquele breu, assim, tipo assim, parado e nada acontecia. Você Então tava tudo bem. Você tinha aquela sensação, tipo assim, puta, eu quero voltar ou não? Você falou, Não, tipo, porque tava tranquilo tipo ali. na cabeça, não, continue assim. Não, que continue assim, eu não tava tendo a crise.
negócio era crise de ansiedade. Tanto que eu já chegou depois de eu ter crises, porque aí depois eu comecei a controlar a crise, tipo, sem a medicação. Com respiração, tomei floral, né? Eu falei pra psicóloga depois, né? Compartilhei tudo com ela, falei assim, o remédio eu não vou tomar mais. Ela, não, mas você tem que continuar, o remédio leva... Acho que ela falou que levava 2 meses pra fazer efeito. Eu falei, não vou ficar 2 meses passando por isso. Nem fudendo. Eu não vou. Eu falei pra ela, não vou. Aí ela falou assim, mas assim você não tomar? Eu falei assim, não, a gente vai ter que encontrar outra saída, isso eu não vou fazer. Eu já não queria tomar uma medicação. Aí ela, não, eu posso te indicar o floral, tal, assim, que é um negócio natural e tal. Eu, não, vou tentar. Pra mim deu certo. Teve uma médica uma vez que deu risada da minha cara. Do floral? É que o floral é uma coisa mais leve ali. Aí ela falou assim, isso não faz efeito nenhum. Eu falei pra ela, então, pra mim tá fazendo. Então eu vou continuar tomando. Às vezes pode ser até aquele efeito placebo, assim, Sim, né? porque Mas assim... tá funcionando. O que eu falei pra minha psicóloga foi, se minha mente entrou nessa sozinha, porque eu não usava nada, ela vai sair sozinha. Cara, Ué. eu posso estar muito errado, se eu tiver, eu me retifico até depois. Mas quando eu tava tomando remédio pra ansiedade, que é o mesmo pra depressão, inclusive, né? Eu tava lendo a bula de um deles. Cara, eu tenho quase certeza que foi um deles que falava que um dos efeitos adversos poderia ser pensamento suicida. E Sim, caso mas tenha esse tipo de pensamento suicida, encerrar o uso. Tá? Eu não li a bula do... Eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que eu li. Se eu não li, eu vou retificar lá nos comentários. Porque assim, na hora que... Tanto que eu sou... Os meus problemas, eu acho que são meus problemas. Né? Aí quando eu comecei a tomar remédio para ansiedade, minha mãe, que não é curiosa, né? Viu o remédio e deu aquela lida na bula. Falei assim, como assim, né? Tipo, tá com depressão, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei, não, é remédio para ansiedade. Não, mas eu li na bula que é remédio para depressão, tal, tudo mais. Falei, não, é porque é o mesmo princípio ativo, tal, enfim. E expliquei. E lá na bula tava essa questão, né? Eu falei assim, cara, mano, então, imagina só, você tá numa crise de ansiedade. Você toma um remédio que te fortifica esse pensamento, é complicado, né, cara? Né? Mas o arrependimento, ele bateu na hora que você tomou e deu... que tudo apagou? Ou foi no meio do processo? Que, tipo... Foi depois que eu percebi que, tipo, assim... Que eu tava olhando pra televisão e não tava enxergando mais nada. Aí eu olhei e falei assim... fiz besteira. Vai dar ruim. Eu falei assim, já foi. Eu não tinha força pra chamar ninguém. Pra pedir ajuda. Eu não conseguia mover a mão pra pegar o celular. Imagina, eu literalmente cara. apaguei. Eu fiquei, tipo assim... Era um corpo estirado em cima da cama e com o olho semi-aberto, porque era o que eu enxergava, era frestas, assim, que aí eu via as coisas embaçadas fazendo assim e o eco da TV assim meio de longe. Cara, mano, sem maldade, velho. Eu tô agoniado de pensar. Tô agoniado de pensar. Porque eu já vi pessoas falando que já tentou, mas de forma mais, vamos dizer assim, mais rápida. Eu tentei dessa forma aqui e era de uma vez e acabou não dando certo. Ou então, tipo, que apagou e depois voltou. Mas, tipo, de ficar, ter um processo acordado, assim. É como se estivesse agonizando, né? Isso, cara, eu tô imaginando a agonia, tipo, tentar levantar Não consegui. e não conseguir. Cara, desespero. Você chegou, Sim. bateu o desespero, não? Enquanto eu tava lá, não. Só quando minha mãe começou a me chamar. Porque aí eu pensei, não deu certo. E eu também não consigo falar nada, porque eu não consigo me mover. Porque aí eu comecei a pensar no desespero dela, né? Eu faço olha a bosta que eu causei agora, né? Porque não consegui e ainda vai instaurar o caos aqui agora, porque né, na hora que ela entendeu o que foi que aconteceu, e foi dito e feito, ela começou a gritar. Aí eu falei, não vou no hospital. Aí, tipo assim, eu consegui responder e era aquela respiração pra responder, era tudo tentando puxar o ar e falei, beleza, terminou, não. No dia seguinte já tava melhor, aí fui no hospital, mas não... Cara, mais 2 perguntas em cima disso. Caramba, cara, aí a gente... Enfim, no momento que você foi lá, não pensa em ninguém. Só pensa em acabar com aquilo. Com a crise, Só isso. Só Tipo, com você a não crise. pensa em mãe, em nada. Nada. Né? Porque assim, o que importa é literalmente uma coisa bem sua ali. Você quer parar com aquilo. A sensação da crise é horrível. Eu já tive crise de ansiedade de estar na estação, ouvindo música e do nada me deu uma crise de ansiedade. E eu tava aqui esperando na plataforma, o metrô. Inclusive no Tatuapé. Tava assim na plataforma e eu comecei a ver a faixa amarela se aproximar de mim. Eu comecei a andar pra trás. Eu colei na parede assim, fiquei... Aí eu respirava e eu falei assim, não, vamos lá. Aí eu comecei... Tanto que o metrô passou, a porta fechou e eu não entrei.
Porque pra mim, eu tava encostado na parede, mas eu via a faixa no meu pé. Aí eu fiquei ali, eu falei assim, não, eu vou ficar aqui até eu conseguir controlar. Aí fui, sentei, encontrei o lugar, sentei, baixei a cabeça, respirei, fiz aquela, acho que é respira 4 segundos, segura por 4 segundos, solta por 4 segundos, segura e respira de novo. Fui fazendo isso até passar. Eu acho que eu perdi uns 3 ou 4 no metrô, esperando. Aí passou, porque a visão que eu tinha, eu conseguia me ver no trilho. Eu falei assim, não, cara, não dá. Aí voltei aí fiquei lá, esperei, aí passou, fui embora. Aí eu comecei a perceber que dava certo isso. Então eu falei assim, ó, vou fazendo a respiração e coloco uma outra música, troco, vou tentando, tipo, distrair a mente para outras coisas. Faz muito tempo que eu não tenho uma crise, tipo, extremamente pesada, assim. Muito tempo mesmo. De vez em quando rola, porque tem alguma coisa, acontece alguma coisa, aí daquela crise eu só paro e falo assim, ó, cara, você não tem como controlar isso. Uhum. Às vezes é coisa que depende de outra pessoa, só respira, taca o foda-se e segue. Segue a vida. Cara, eu tô até esticando um pouquinho, porque assim... Porque pelo que você falou, meio que você foge da realidade ali, né? Você tá se vendo no trilho, a faixa tá encostando, meio que você vai pro mundo paralelo. Sim. Né? Porque assim, eu tenho, né? Eu tive uma amiga, que a gente não tem mais contato, faz muito tempo, que ela falava, ela tinha, era questão de depressão mesmo. Que muitas vezes ela tava no trem, ou então esperando o ônibus, que quando tava vindo, ela falava assim, na minha cabeça tá o seguinte, uma vozinha, pula. Mas é isso mesmo. Pula. Eles chamam de pensamento invasivo. Intrusor, alguma coisa assim, não é? Pensamento invasivo. Tipo assim, que nem eu tava lá na plataforma ouvindo música, respondendo uma mensagem, tava pensando em nada. A mensagem não era nada demais. E do nada, eu começo a ver a faixa de pedestre, ó, a faixa de segurança se aproximando de mim, a faixa amarela, cara. Aí eu, não. Aí comecei a andar pra trás. A sorte é que tava vazia a plataforma. Cara, loucura. Assim, loucura assim, né? Tipo, tenso porque... Cara, muita gente passa por isso. Sim. E existe aquele preconceito também. Já ouvi muitas vezes, covardia, essas coisas. E não é, né, cara? É o que você falou. A gente quer acabar com a dor que tá sentindo naquele momento. E só pra fechar esse assunto assim, mas se quiser discorrer mais, a gente não tem problema nenhum. Você se arrependeu ou não? Na hora que tudo passou, que aí o Henrique voltou, você entrou de novo. Você se sentiu frustrado por não conseguir? Você se sentiu aliviado por não ter conseguido de fato? Não, aliviado por não ter conseguido. E fica mas aí vem aquela sensação de tipo... aí você começa a sentir um bosta, sabe? Uhum. A merda que você tentou fazer. Tipo assim, por uma coisa que você podia ter resolvido, conversado com alguém. Não era mais simples você chamar alguém e falar assim, não tô passando bem, você pode vir aqui em casa? É muito mais simples. Tanto que já aconteceu de eu ter amigos que passaram pela mesma situação e não tá nada bem. Eu vi a pessoa, tipo, desesperada, chorando. E, tipo, depois de 3 horas eu ter tido uma crise de ansiedade. Eu olhei pra pessoa e falei assim, não, me dá sua carteirinha aqui. Você não sei o que eu falei, não, me dá sua carteirinha do convênio. Pessoa que trabalhava comigo. Peguei a carteirinha, liguei no convênio e falei assim, olha, eu preciso disso. Aí não tem que passar. Aí, beleza. Levei a pessoa no clínico. Pegamos encaminhamento. Eu liguei de novo pra arrumar um psicólogo. Consegui uma consulta no mesmo dia pra pessoa. Levei a pessoa pra consulta. A pessoa passou com um psicólogo, psiquiatra. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo, aconteceu com a pessoa. Só que aí, tipo assim, eu tava ali de suporte, entendeu? Uhum. Aí a pessoa falou assim, já começou a chorar, me passou pro psiquiatra. Assim, relaxa, cara, eu também já fui. Não é nada de extraordinário. Você vai chegar lá, vai conversar igual você conversa você conversou agora com um psicólogo, e talvez ele vai te passar uma medicação. Pra mim não deu certo. Pra você pode ser que dê. O que você não pode deixar de tentar. Passou psiquiatra, me dá aqui. Liguei de novo. Consegui o psiquiatra pro mesmo dia também. Levei a pessoa no psiquiatra também, acompanhei. Aí no psiquiatra eu já fiquei assustado, porque tipo, 1 hora e nada da pessoa sair da sala. Aí eu levantei, fui na recepção e falei assim, moça, a doutora tal ainda tá aí? Tá tudo bem? Porque eu falei assim, porque minha amiga entrou, tem 1 hora quase e não saiu. Ela, não, pode ficar tranquilo, porque tem outra pessoa pra ser atendida e ela tá lá ainda. Aí eu tenho outra saída? Ela, não, é só por aqui. Então ela vai ter que passar na minha frente. Ela, não, vai ter que passar pela sua frente. Eu, tá bom. Aí fiquei esperando, deu 1h20. Aí ela saiu. Chorando. Porque tinha que comprar remédio. Porque foi passar a medicação. Aí eu conversei, expliquei. Falei assim, olha, eu já passei por isso e tal. Sabe, deu apoio. Uhum. Aí eu falei assim, eu esqueci o cartão lá na empresa, né, que era na faculdade que eu trabalhava. Esqueci lá na faculdade e...
amanhã eu compro. Eu falei assim, não, a gente vai comprar agora. Eu tô sem dinheiro. Eu falei assim, eu tô com o meu cartão. Ué. Vai tomar Depois sim. você me transfere. Você quer pelo menos começar? Tenta. Porque foi o que eu fiz. Eu tentei começar com medicação. Não deu certo. Eu busquei outras formas. Não, vou tentar. Aí fui, comprei a medicação com ela. No dia seguinte ela fez a transferência. Eu falei, relaxa, amanhã você faz. Ela tomou a medicação por 1 ano e pouco. Aí um dia ela me chamou e ela falou assim... a gente nunca... Desde que a gente se conheceu, a gente nunca saiu pra beber junto, né? Agora a gente pode, porque o médico me tirou a medicação. Me deu alta. Mano, sério, isso foi maravilhoso. Dá uma felicidade, né? Sim. E tipo assim... E ver que, tipo assim, a pessoa conseguiu também, né? Passar por essa etapa e seguir a vida dela. E ela sempre fala assim, tipo assim... Você que foi quem me ajudou. E tipo assim, não que eu... me sinto um super-herói por conta disso. Não. Mas tipo assim... Aí foi como eu falo pra você, que esse negócio da autoestima... Que eu comecei a trabalhar isso também. Eu falei assim, cara... Eu mesmo na bosta... consegui sair e ajudar quem tava também, sabe? Tipo, dar o apoio. Porque é muito importante isso. Esse é o ponto que acho que a gente tem que sempre buscar, que é o apoio do outro, né? Não é de qualquer um, né? Que não vai vir de qualquer pessoa, isso. Mas sempre vai ter alguém para dar esse apoio pra gente. E é interessante a gente enxergar isso. Ou quando nós enxergamos isso, né? A necessidade da outra pessoa também. Conseguir identificar isso e ser o suporte também que aquela pessoa precisa. Que é o mais importante. Eu acredito que seja até mais importante do que a medicação em si. Porque a medicação vai ajudar, beleza. Mas se a pessoa não tiver alguém para guiar ela ali, para conversar, explicar que aquilo qualquer uma pessoa pode passar, eu acho que já ajuda bastante. Então você acredita que assim, que essa rede de apoio que se torna as pessoas, por exemplo, igual você está numa crise de ansiedade, depressão, enfim, você conversar com alguém, desabafar com alguém, ou ter alguém que fique do lado e fala assim, mano, se precisar, tô aqui. Isso ajuda? Muito. Porque é o que ajuda a crise passar também. Às vezes você tá naquela crise, porque o que acontece é o mecanismo da sua mente. Então você começou a crise, vai ficar naquele looping. Se você, em um momento, conseguir só quebrar para poder conversar com alguém, aquele looping já roda para outro lado, já vai para outro lugar. Então a pessoa vai entrar com outro assunto, ela vai te perguntar sobre aquilo, e dali você vai falar. Só o fato de você botar para fora aquilo que você precisava falar, já te tranquiliza. O outro ponto mudou o assunto. Mudou o assunto, passa coisa de 15, 20 minutos, já não tem mais aquela crise. Ou até mesmo assim, quando a gente tá numa crise de ansiedade, a gente pensa que é o fim do mundo. Sim. Aí a pessoa chega e fala assim, não, mas calma. Vamos resolver dessa forma? Aí você olha assim, puta... Eu não tinha encontrado essa saída. Entende? Exatamente. Né? Então assim, porque eu perguntei? Por alguns motivos, né? Primeiro, então, você salvou a vida de uma pessoa. Certo? Então, pra essa pessoa, você é o super-herói. Sim. Né? Então, assim, muitas vezes a gente acaba fazendo isso, muitas vezes sem perceber. Sim. Porque aí é aquele grito de socorro. Tem pessoas que estão gritando socorro e a gente não consegue decifrar esse socorro. Pensa, é bobeira, não é nada. Aí só vai no dia seguinte que de fato acontece assim, a pessoa tava ruim e tal. Mas antes disso, não. E tem outras pessoas que gritam socorro, a gente acaba não entendendo, mas no nosso fundinho lá, a gente vai, não, vem aqui, vamos trocar uma ideia, vamos ali tomar uma cerveja e tal, já tudo aconteceu. mais. De pessoa fala assim, você chegou lá, começou a conversar comigo, eu não sei se você percebeu, mas eu tava tendo uma crise de ansiedade, eu não percebi. Eu só conversei com você porque tinha um assunto, ou de perceber também, só que aí a pessoa vem falar assim, só pra não deixar a pessoa, tipo, meio assim, você fala, não tinha percebido. Eu vi que você não tava muito bem, mas que você tava tendo uma crise de ansiedade, não. Porque a minha primeira crise de ansiedade, que foi na faculdade que eu trabalhava, o meu corpo começou a curvar. Os dedos, assim, não tinha controle dos dedos, começou a entrar a mão pra dentro assim e eu começar a curvar. Foi horrível. Parecia que você ia infartar. A sensação foi horrível. E aí veio o bombeiro falava comigo e eu não respondia ele. Aí chegou o meu chefe, e eu tinha contato com o meu chefe diário. Aí a psicóloga falou assim, a única pessoa que você enxergou ali como apoio foi seu chefe. Então, o bombeiro perguntava, eu não respondia. O meu chefe fazia a mesma pergunta. Você conseguia responder. E eu respondia a ele. Cara, que absurdo, Aí, tipo, né? aí o bombeiro tinha que falar com o meu chefe falar comigo pra eu conseguir responder. Essa foi a minha primeira crise de ansiedade, dentro do trabalho. A mente humana é um bagulho muito louco, bizarro. muito louco. Da mesma forma que a gente pode ter uma mente brilhante pra fazer a melhor coisa, a nossa mente também pode, tipo, engolir a gente. Cara, eu acho interessante tocar tocar nesse assunto, cara, pela questão da superação e por outros motivos também. Por exemplo, por que eu perguntei se você se arrependeu
Tipo assim, tipo, ou você se sentiu aliviado por não ter concluído, ou se você, puta, mano, cara, não consegui, né? Porque acho que muita gente pensa nisso, porque pensa que aquilo ali é o fim da linha mesmo. E não é. É uma pedra. É. Né? Então, tipo assim... Grande. Não menosprezando jamais, cara. Grande, Porque imagino... Cara, o ser humano, por natureza, o instinto dele é sobrevivência. Sim. Então, se ele perde esse instinto pra tentar tirar a própria vida, cara, deve ser uma coisa absurda, o surreal. instinto de sobrevivência normalmente vem quando como fala? O seu problema em questão, né? Tipo assim, o que você precisa superar é externo. Quando é interno, é muito mais complicado. Porque é você lutando contra você mesmo. E a gente vive numa sociedade... E é uma mente só, né? É uma mente fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Tipo, tentando sobreviver e tentando te apagar. Tem o lado bom e o lado ruim. É. Qual que eu tô alimentando mais? Normalmente vai ser o ruim. Exatamente. Porque a gente tá pensando que não tem. E a gente vive numa sociedade que o falar é difícil. Sim. Né? Hoje tá mais tranquilo entre aspas. Tá sendo mais falado e tal, tudo mais, mas se pegar 5 anos atrás, não precisa ser longe não. Pega 5 anos atrás, você vai falar disso daí, cara, ninguém te ouvia. E a coragem de falar. Sim. Né? Porque assim, a gente fala assim, é só ter uma rede de apoio. É fácil, né? Se você tem alguém de confiança. Mas e a coragem de falar que você tá passando por essa situação, por esse problema? Que porque isso aqui, principalmente para homens, né? Porque dentro da sociedade, a fragilidade da mulher ser demonstrada, tranquilo. É só mais uma. Que não é bem assim também que funciona. E pro homem, não. Se o homem fala que, tipo, tá tendo uma crise de ansiedade, para, você tá de graça. Tá de brincadeira, né? Qual é, né? Frescura. Tipo, tá de frescura, não sei o que, virou uma mulherzinha. Não sei o que. Então começa, tipo assim, usar vários termos pra diminuir aquilo que a pessoa tá sentindo. Fala, para com isso, larga isso de mão. E não é assim que funciona. Né? Porque assim, eu nunca senti. Não é porque você nunca sentiu que o outro não esteja sentindo, Exatamente. Né? Cada um pega de uma forma, né? Eu nunca fui pra Bahamas. Teve gente que foi, é a mesma coisa. Eu também não, triste. Só vi na internet e olhe lá. E olhe lá. Por enquanto. A gente ainda chega lá. Amém. Cara, e você falou que seu pai voltou a falar com você depois disso. Sim. Aí ficou... Não, aí foi uma coisa que, tipo, tentou, né? E aí eu já dei um break nele ali, porque não tava em condições, né? E depois de um tempo, eu nem lembro qual foi a situação, mas ele me perguntou alguma coisa. Aí me perguntou, eu só... tal coisa, assim. Ele, tá, obrigado. Aí hoje em dia, assim, a gente nunca foi de conversar muito em casa, na verdade. Essa é a grande realidade. Mas... de não falar também assim como foi, sabe? Aí também não. Mas hoje em dia, assim, é tranquilo. Eu chego em casa, boa noite e tal. Às vezes tá assistindo alguma coisa. Ontem mesmo eu cheguei em casa. Aí sentei, tô conversando com a minha mãe lá, algum outro assunto. E tava passando novela. Aí ia começar o jogo. Aí meu irmão foi lá acordar ele. Pra ele assistir o jogo, porque já era tarde, ele acorda muito cedo. Aí ele levantou. Aí eu continuei conversando com a minha mãe, o jogo começou e ele torcendo lá, ele começa. O que tá acontecendo? Você quer ir lá também pra jogar? Menino, me deixa em paz. Aí eu falei assim, gente, calma, pra que precisa de tudo isso? Porque futebol pra mim também, né? Não era só praia, né? Então hoje é parecido com o que era antes de... Sim, né? Tipo, porque também tem não aquela... se toca no assunto. É um tabu ainda pra ele, nesse tipo caso. assim, não pergunta se tá namorando. Às vezes eu falo em casa assim, tipo assim, não vou voltar hoje. Pra onde você vai? Também ninguém pergunta. Isso te incomoda ou você leva... Não, porque boa? Porque assim, a minha mãe deixou pra minha mãe largar, de ficar perguntando pra onde eu tava indo, que hora que você volta, você vai... eu com 25 anos nas minhas costas, minha mãe querendo... Controlar, né? Controlar a hora... Aí eu falei, mas eu trabalho, não tô aprontando nada. Só quero curtir meu rolê. Tem que dar... Tudo bem, aqui, deixar avisado, tipo, pra não ficar preocupado. Entendeu? Mas não, você não vai... Você não vai. Você não vai. Como assim? Quando eu tinha 13 anos eu ia, agora com 25 eu não vou? Não ia. Como assim? Você lembra? Não, eu lembro. Era uma B.O. pra eu poder ir pras apresentações que a gente fazia na igreja. Tinha que ir lá, eu pedi em casa. Não sei o que, mãe. A gente tem uma apresentação pra fazer lá no Arthur Alvim. Lógico que eu lembro, pô. A sua mãe, ela sempre foi super protetora. Assim, sempre foi. E não tava errada. Não. Né? Por que eu pergunto isso? Porque às vezes a gente romantiza demais também, né? Fala assim, porque tem aquele acolhimento familiar. É importante? Óbvio que é. Mas cada família acolhe de uma forma. Sim. Se você já tivesse uma relação de parceria, de abraçar, de agarrar, de trocar muita ideia com teu pai,
Aí sim. Mas não tinha isso Não antes. tinha. Né? Que tem a questão também das épocas diferentes, né? Sim. A forma de demonstração de carinho é Mas diferente, né? que nem o dia que eu me assumi em casa, né, que deu todo o BO, eu tinha terminado o namoro. Depois de 4 meses eu reatei esse namoro. Com essa mesma pessoa. Com esse mesmo cara. Aí eu tive um dia que tinha um casamento pra ir, era tipo, de uma moça que tinha tipo, até a minha idade, a gente meio que nasceu no mesmo ano e era vizinhos, porque eu nasci no Tatuapé e morava na Penha. É. E ela, tipo, vizinha na Penha. E a gente foi no casamento dela, isso, tipo, anos depois. E eu me mudei da Penha com 3 anos de idade, eu saí de lá. E a gente ainda tem contato com essa família lá, que eram nossos vizinhos. Aí nós fomos no casamento, só que no casamento só foi eu e minha mãe. E tinha convite pra 4 pessoas, porque tinha meu pai e meu irmão ainda. Eles não foram. Aí a gente tá no meio do caminho, minha mãe falou assim... E seu eu falei sobre isso hoje no trabalho. E seu companheiro? Que palavra de bosta. Companheiro. É meu namorado. Aí eu... O que tem? Aí ela, ele não quer vir? Na hora que ela falou assim, quê? Aí eu... Hã? Aí ela, não, convida ele, tem ingresso sobrando, ou tem convite, né, pra entrar no buffet e tudo mais lá. Aí eu, não, ele tá trabalhando. Dá um baque. Aí você não sabe reagir também. Porque assim, você fica puto porque ninguém toma a iniciativa de perguntar nem nada, e quando eu pergunto, toma um susto. Uhum. Porque foi literalmente do nada. A gente tava no meio do caminho, eu tava falando alguma outra coisa com ela. Por que você não chama esse namorado pra ir com a gente? E por que esse assunto tá entrando agora, gente? Do nada. Do nada. Aí eu, não, ele trabalha em shopping, ele tá no shopping, ele trabalha no shopping e tal. Não dá pra ele vir lá, então tá bom, né? Aí nós fomos e tal, aí eu mandei mensagem. Minha mãe perguntou por que você não veio. Ele, como assim? Eu nem conheço. Não sei nem de quem é o casamento. Mas assim, aí tipo, não... Hoje não pergunto, mas hoje eu também não teria nenhum problema de chegar em casa e falar assim, meu namorado, se eu tivesse um. Se eu tivesse um, tá difícil? Tá difícil, né? Mas na hora que ela pergunta, apesar do susto, dá uma satisfação também. Dá. Cara, tá indo. É tipo assim, mano, mais um degrau. É, né, cara? Acho que tem que ter muita força, cara. Tem que ter muita força, porque uma coisa que é natural pra boa parte, né? Tipo assim, quando a gente tem um relacionamento hétero. É tranquilo chegar com um namorado ou namorada em casa, tudo que faz. Quando a gente tem um relacionamento homossexual, não. Né? São degraus que tem que subir ali. Então a carga psicológica deve ser... uma escalada. Cara, deve ser punk. Né? Você falou das peças da igreja, né? Então, é claro, né? A gente vai entrar no assunto da igreja. E só explicando pra galera que tá assistindo a gente entra muito nesse assunto porque a gente vivenciou muito tempo dentro da igreja. Grupo de teatro, dança... Ministério de música, mesmo não cantando, não tocando nada. Tudo ali dentro, né? E só esclarecendo mais uma vez, eu não sou ateu, não sou contra cristão, muito pelo contrário, tá? Eu acredito em tudo... Mas a gente fala da vivência que a gente teve, a gente fala de coisas boas. Já falei muito do sopro aqui, que eu tenho um carinho muito grande pelo sopro, pelo que a gente vivenciou lá, pelas amizades que eu fiz lá, que perdurou, enfim. Mas também... sopro, quando a gente fala, é sopro de vida, o nome do grupo, tá? É verdade. Tá, que é o sopro de vida que Deus deu em Adão. É isso. Ó, ainda lembro, hein? Vai pensando, né? Aí tem o versículo bíblico que é sua tristeza se transformará em alegria e essa alegria ninguém vos arrebatará. Isso ou mesmo. ninguém tirará de vós, depende da Bíblia que tiver da escrito, da tradução. Então, pessoal, Sopro de Vida era um grupo de teatro, que foi de dança, que teve Ministério de Música, tudo isso. A gente passou muitos anos, aí, quase 10 anos. Eu acho que eu entrei no sopro com... Eu fiquei quase 10 anos 13, no sopro, 14 cara. anos. E eu parei de participar do sopro, acho que já tinha uns 19, 20. Eu acho que você saiu antes ou depois? Acho que eu saí antes. Acho que eu saí antes. Eu saí antes. Eu me revoltei antes. Aí depois saiu comigo, aí veio uma leva junto assim, ó. Tá. Só por sair? Não. Porque assim, não é porque a pessoa tá na igreja, né, que... Então, é um assunto que eu até gostaria de chegar. Por que você saiu? E eu saí de lá... Eu saí do grupo com a fama de drogado. Sem nunca ter experimentado nem maconha. Realmente, você só bebia mesmo de vez em quando, né? Você nunca fez... Nem beber, não, na época eu nem bebia. Você nem bebia, é Primeira vez que eu coloquei álcool na... Verdade. Acho que já tinha o quê? 21. Você só era Primeira doido vez de que eu fiquei... natureza mesmo. Não, então. Eu nunca tinha tomado álcool na vida. E tipo, eu saí de lá com uma fama de drogado. Eu também não. De drogado e de ladrão. Eu sabia do drogado. Eu fiquei ladrão. É porque assim, eu fiquei sabendo de algumas coisas que vieram chegando lá, que não foi só com você, foram com outras pessoas, assim. Mas sabe, né? Veio muito difundida, assim. Mas como que foi? Conta aí. A história foi que... Fofoca. O que aconteceu? Eu já trabalhava na época, foi meu primeiro não, né? O segundo emprego, que eu comecei a trabalhar com 17.
Mas aí era tipo meio que um estágio. E quando eu fiz 18, aí eu comecei a trabalhar de fato em uma empresa e tal. E eu sempre fui muito assim, dos meus amigos mais próximos, de presentear no aniversário e tudo mais. E uma vez eu dei uma camiseta do Santos de presente. E na mesma época que eu dei a camiseta oficial de Você presente... nunca me deu do Palmeiras de presente, viu? Só pra constar. Na mesma época que eu comprei esse presente pra entregar, aconteceu um negócio lá em casa, porque meu pai fazia assim. Ele tinha mania de guardar dinheiro nos bolsos da camisa social dentro do guarda-roupa. Ah, meu pai tinha essa mania também, do paletó antigo, assim. Aí o que acontecia? Eu já trabalhava, então assim, de repente faltou dinheiro, sei lá, pra eu almoçar no trabalho ou pra passagem. Eu ia lá, pegava. Às vezes avisava, às vezes nem avisava, porque, tipo assim, era uma coisa, tipo assim, eu recebia naquele dia. Então não tinha necessidade de avisar. Eu ia lá, pegava, quando chegava à noite já tinha sacado o dinheiro, colocava lá de volta. Aí o meu pai sabia que eu sempre fazia isso. Ele já tinha falado que eu podia pegar. E uma vez sumiu. R$150. Ué. Aí minha mãe comentou com a coordenadora na época, né? Que a gente não cita nomes. Aí... Quem quiser saber depois me chama no WhatsApp, que eu conto o nome, que eu sei quem é. A gente fala quem é. Aí o que aconteceu? O dinheiro sumiu e minha mãe comentou, mas tipo, mesmo como sem maldade nenhuma. Falei assim, o Zé, até hoje eu não sei porque o apelido do meu pai é Zé. Meu pai chama Aguinaldo. Isso que eu ia falar, o nome dele não é José, né? Não. Mas aí, o Zé perdeu R$150 dentro de casa, não sabe onde tá e tal. E comentou com a pessoa. Aí a pessoa ligou, sumiu R$150, uma camisa do Santos na época valia R$150. Aí a pessoa ligou uma coisa na outra. Assim, o dinheiro sumiu na casa do Henrique. E o Henrique deu um presente caro de presente de aniversário. Foi o Henrique. Só que o que aconteceu? Minha mãe contou que o dinheiro sumiu. Mas minha mãe não contou que o dinheiro apareceu. Porque meu pai não tinha guardado, porque ele tinha o costume de guardar dentro do bolso da camisa social. Nesse dia ele tinha colocado na gaveta de meia. E ele não lembrava. Tanto que foi nesse mês eu nem peguei dinheiro com ele, nem nada. Só que aí o dinheiro apareceu, tipo, no mesmo dia. Minha mãe, tipo, contou à tarde e à noite ele achou. Só que eu trabalhava das 4 da tarde até a noite. Porque eu trabalhava num call center. Então, tipo assim, não fui eu porque eu não tava em casa. Tinha como, o teletransporte do dinheiro. Então, só que aí eu não fiquei sabendo dessa conversa que minha mãe teve com essa pessoa. E depois começou uns burburinhos no grupo. Um burburinho, o que tá acontecendo? Então falando aí que você roubou seus pais. Eu, o quê? Oi? Não, como assim eu roubei meus pais? Aí eu peguei e fui perguntar pra minha mãe. Minha mãe falou assim, não, eu não falei isso. Eu falei assim, é o que tá rolando lá na igreja. Ela, não. Aí eu falei assim, eu falei que seu pai perdeu. Eu falei assim, então, porque eu dei um presente pra fulano. E estão falando que esse presente foi comprado com dinheiro que sumiu. Aí eu falei assim, não, seu pai guardou o dinheiro no lugar errado. Quer dizer, que ele guardou dentro da gaveta dele, mas não onde ele costuma guardar. E pra explicar, porque assim, é que nenhuma vez eu ouvi. Todo mundo acredita na primeira história. Sim. Pra você contar a segunda história e ela se tornar verdade, vai ter que lutar. E pra chegar onde a primeira chegou, também tem que lutar. Pra tomar a mesma proporção, não vai. Ponto. Já era. Aí eu fui tirar satisfação. Aí não, que não sei o que. Eu falei assim, mas tá todo mundo falando que foi você, como não foi você? A pessoa com quem minha mãe conversou foi você, e aí? Se minha mãe só conversou com você aqui do grupo, e tá o grupo todo sabendo de uma história que não existe, só pode ter partido de você. Não sei o que, não foi, eu peço desculpa, tal. A gente vai descer lá pra conversar com sua mãe. Tá bom. Você foi? Eu fiquei sabendo depois. Eu não era mais do grupo. Deixei quieto? Também não. Você, que nem é folgado? Mandei uma mensagem. Nem é barraqueiro? Falei assim, você não falou que ia vir aqui em casa? Não deu. Falei assim, não deu ou você é fantoche de fulano de tal? Que era o outro coordenador, né? Nossa, filho, não deu 5 minutos, tinha um carro cantando pneu na porta da casa. Que aí foi a intervenção. Aí eles vieram, né? Que você tá falando? Eu falei assim, primeiro você diminui o tom de voz, você tá na minha casa. Aqui você não grita. Aí veio e tal, não sei das quantas, aí veio conversar, tal. Aí já comecei a ficar nervoso, eu falei assim, eu vou sair. Só que, na hora que eu falei, eu vou sair, essa outra pessoa não tinha entrado. E eu não sabia que tava lá no carro do lado de fora. Aí não me deixaram sair, porque sabia que se eu saísse, eu ia voar no pescoço. Aí não. Eu tenho até hoje uma camisa. A minha mãe me segurando, rasgou o passador do botão, assim, ó, de 3 da camisa. Você guardou ela de recordação? Tá lá. Tem que moldurar. Eu acho que ainda tenho. E moldura ela e coloca os nomes lá. Aí
Não me deixaram sair, tal, beleza. Aí a pessoa veio pra ajudar meus pais, tipo, porque eu tava muito puto. Eu só queria sair de dentro de casa. Eu já tava estressado com aquela conversa. Aí eu fui tentar sair de casa e não me deixaram. Eu achei que era só o namorado da pessoa que tava lá fora. Mas não, tinha o outro também lá dentro do carro. Aí, não precisa sair, espera aqui, não sei das quantas, tal. Aí fiquei em casa, tal. Aí a pessoa veio, não, se você encostar em mim, eu arrebento sua cara. Eita! Aí a pessoa começou a chorar, e você não chora. Que quem começou a palhaçada foi você. Então se você começou a palhaçada, agora você aguenta. Ai, não sei o que. Eu falei assim, ó, faz o seguinte, some da minha vida, eu não faço mais parte do grupo. Eu não quero mais ver vocês. E se vocês aparecerem aqui de novo, eu souber que vocês citaram o meu nome, eu vou até lá, eu vou fazer o caos na vida de vocês dentro daquela igreja. Aí nunca mais. Não tive contato. Eu falei, quando você me ver na rua, pode atravessar. Aconteceu uma vez. Atravessou. Cara, é porque nessa época teve algumas intervenções, teve contra as pessoas também. Inventaram um negócio de intervenção, de tipo, fulana tá namorando Beltrano, não, vamos lá falar com o pai dela. O que você tem a ver, caralho? Cara, eu já tinha saído já nessa época, eu fiquei sabendo, e eu ficava assim, eu ficava tentando entender todos os lados, assim, será que é uma preocupação, será que não é? Porque um dia eu conto porque como eu saí também, tá? Que eu saí como persona não grata de lá, né, velho? A galera me odiava, eu saí de lá meio que odiado, assim, por motivo... Sim, eu lembro. Que era o quê? Eu discordava. Exatamente. Eu acho que foi um problema com todos. Eu só discordava aí, mas enfim, né? Tem seu lado ruim, né? Que foi mais pro finalzinho, mas tem todo o seu lado bom, sua história legal lá, tal, tudo não, mais. sim, acho assim, tudo a gente consegue tirar, né? Sim, aquele proveito e tal, sim. tipo, do que foi positivo, que nem amizades que eu levo até hoje, que eu sei que eu posso contar, entendeu? Que são pessoas que não estão lá também. Que são Todas saíram. Todas. As que posso contar são as que saíram, né? Que é que a gente tem contato, até que não tão próximo hoje em dia, mas ainda tem um certo contato. Sim, mas sim. ainda tem contato com a Cíntia, com o Rod, com a Mariana. Então, Tem uma tipo assim, galera ali. tem uma né? galera que permaneceu. que Esses também- são os nomes que a gente pode citar, Aí que né? foi crescendo, cada um foi crescendo de idade, de Sim. assim, cada um foi no seu Eu acho que foi caminho esse o e tal. problema, porque era assim, nós éramos todos muito novos. Exato. Então, tipo assim, a Adolescência, galera né, de mano? 13, 14, 15 anos. Quando você chegou nos 17, a mentalidade começa a mudar. Uhum. E a galera queria o quê? Controlar. Aí começou a perder o controle da gente, então vamos intervir. Vamos na casa dos pais, falar... Tá ficando louco? 17 anos, eu quase fazendo 18, já tô trabalhando. Você quer ditar o que eu vou fazer ou deixar de fazer? Imagina. Cara, e foi uma época assim que eu tenho muito carinho também, porque foi... Muitas vezes, cara, eu não sei você, vou falar por mim mesmo, a gente ia pra igreja, não era nem tanto pelo fato de ir pra igreja, era pra encontrar as pessoas lá, Sim, cara. mas era A gente isso. vivia lá. De segunda-feira tinha missa na Nossa Senhora do Nazaré, ia todo mundo. Que nem era da nossa paróquia, Que nem já era era nossa outra paróquia. Entendia o que tava falando lá, a gente ficava mais conversando. Acho que de terça-feira tinha... Não, de terça-feira não tinha nada, de quarta-feira tinha missa. Terça-feira tinha na Tinha- Joana Dark. Joana Dark, que depois parou, verdade. A gente ia também. Outro ponto, eu adoro falar Pode isso. crer, mano. Santa Joana Dark. Ah, A mulher que foi morta pela igreja. verdade. Que contraditório, né? Muito, né? E você sabe o motivo? Foi questionar? Não. sei, não... Porque ela se passou por homem, né? Ganhou a guerra. Sim. E Guerreira. ela foi morta como bruxa. Então, o rei, na época, que era, acho que Carlos, ele não queria o nome dele vinculado a uma mulher que foi queimada na fogueira como bruxa. Aí que fizeram? Vamos canonizar. Ah, é? Não sabia, cara, não É. sabia. Eu sabia que ela E- tinha sido morta. E na história, no filme, até conta, né? Que ela se confessava de manhã, à tarde e à noite, né? Ah. Ela saía lá ela camponesa, ela saía lá do meio da fazenda, ia até a igreja, se confessava e voltava. À tarde ela ia fazer... Gente, tanto que essa menina se martirizava. Ela pecou pra caramba. Tô brincando. Sem fazer nada, porque tava no meio do nada, só tinha o pai e a mãe dela. Gente, ninguém me tira da cabeça que ela era sapatão. Eu posso falar porque eu sou da comunidade, então não tem problema eu falar aqui. Você que não é, que não pode falar ou que tenta menosprezar. Eu falo de uma forma carinhosa, tá? Então assim, se eu chegar num amigo meu, é bom a gente deixar isso claro também. Que às vezes a pessoa chega assim, nem terminou de... Nossa, eu odeio isso. Você terminou de conhecer. E aí, viado? Eu... Ai, viado? Você tá achando... Me respeita, rapaz. Aí teve uma vez que a pessoa falou assim, ai, que eu vi fulano falar assim, fulano também é e é meu amigo. Você terminou de chegar? Ou você tá achando que... É que tem essa questão também, né? A pessoa vê alguém chamando, pensa que tem intimidade suficiente não é assim pra que funciona falar. não, gente. Não é assim não. Né? Tipo assim, nós que somos da comunidade, a gente se trata assim porque foi uma forma que a gente fez
de pegar o termo pejorativo e usar de forma carinhosa entre nós. Entendeu? Então a gente tomou posse disso e falou, viado, sou viado. Tanto que é um xingamento que hoje não serve pra nada. Tipo assim, entre héteros, normalmente, né, cis, funciona. Que aí o cara se sente, né, diminuído e tudo mais. Se chamar um gay de viado, não... Ele vai olhar na sua cara e dar risada. Mas, né, contando que você seja... Já assumido, digamos assim, né? Isso, que a porque, pessoa já... porque, por exemplo, se eu chego, eu acabei de te conhecer, eu falo, e aí, viado? E na hora eu fecho a cara pra pessoa. É o quê? Porque mesmo você não recebendo como uma ofensa, você entende de uma forma pejorativa. Sim, porque Né? é como foi formada, né? A palavra. Então não é a intenção da palavra Isso. de início, entendeu? Aham. Então é assim, ó, seu viado, não te conheço, tá chegando falando assim comigo, por quê? Então, pra quem tá assistindo, não é a palavra, é quem fala. É que de nem fato. tem uma colega no trabalho que ela é lésbica. Aí um dia ela trocou de departamento e tal, não sei quando a gente conversando. Eu não sei o que, viado. Super alto na frente do RH. Eu, Beatriz, pelo amor de Deus. Aí ela ficou assim, eu vou voltar depois. Aí eu saí e falei assim, vamos fazer assim? Vamos abreviar? Eu vou te chamar de SAP. Sapatão. Sabe? Carinhoso. Aí ela, tá bom, Vi. Aí o Vi ficou feio, né? Porque parece que tá me chamando de Vida. Ou de Vinícius. Ou de Vinícius, né? Que aí vai piorando, né? Que aí não sabe nem meu nome. Mas assim, entre a gente é tranquilo. Eu trato meus amigos, é piranha, é tudo assim. Mas de fora, uma pessoa que não faz sentido nenhum, gente. Pelo amor de Deus. E mesmo porque que são vivências diferentes também. Né? São vivências... E realmente, de fato, assim, por exemplo, você tá com a galera do seu convívio na parte que são homens gays, mulheres gays, tal, tudo mais. Você tem uma tratativa e uma forma de agir diferente quando você tá com outra galera. Sim, Né? é Por exemplo, automático. você tem dois grupos de amigos. Um grupo de amigos que, na sua grande maioria, são héteros e outro grupo de amigos que, na grande maioria, são homossexuais, enfim. É diferente a forma que você fica nos dois ambientes, que você se... De me portar, não tanto. Assim, é claro que na hora de falar, algumas coisas eu pondero, né? Se eu tô com uma galera que é majoritariamente hétero. Não precisa ponderar aqui, não. Aí eu dou uma ponderada, assim. Negócio da bagaceira. Até porque tem coisas que a gente fala que nem é baixaria nem nada do tipo, mas é tipo assim... Que a pessoa não vai entender. Porque o vocabulário é diferente. Tem um vocabulário diferente. Então assim, se a pessoa não vai entender... É outro idioma, basicamente. Você consegue falar alguma coisa que eu não vou entender? Eu não utilizo muito. Não utiliza É muito? que assim, se a pessoa fala, eu entendo. É que eu não utilizo os dialetos, né? Que falam. Mas que nem aqué. É dinheiro. Tem o porquê, não. Não sei dizer. Só sabe Eu sei que Carai, isso tem muita aqué. influência de idioma indígena. Que é o... não vou lembrar o nome agora. Tem um dicionário. É sério? Tem um dicionário. Cara, que da hora, Tipo, que tem loucura. termos, tipo assim, deu a Elsa. Deu a Elsa, é o quê? Despirocou? Deu a louca? Não. Não, roubou alguma coisa. Deu a Elsa. É de alguma novela? A Elsa, não. Que eu saiba, não. Cara, que... Tem várias coisas que eu aprendi assim, ouvindo a galera Nossa. falar na balada, tipo assim, eu ficava... Porque quando eu comecei a frequentar balada, eu ficava assim, Pra você ter ideia, a primeira vez que eu fui numa balada, foi uma balada hétero. Foi com o pessoal de uma empresa que eu trabalhava. Isso foi no sábado. No domingo eu fui pra uma balada gay. É muito diferente? Que foi a minha primeira balada, muito. Pra começar que não tem briga no final da balada. Eu acho que de todas as baladas aí que eu fui na minha vida, se teve que eu vi briga, foi 2 vezes. Ou 3, no máximo. Balada hétero, você vê todo o final de balada. Tem briga. Verdade. Eu não sei o que acontece com a galera. Não sei explicar. Cara, teve uma vez... Nossa, isso daí faz muitos anos. Eu devia ter uns 19, 20 anos, mais ou menos. Eu saí do serviço e a gente foi pro rolezinho e tal, tudo mais. E a gente acabou chegando numa boate gay. E entramos, né? Cara, eu vou ser bem sincero. Eu me senti confortável. Eu não sei se todas são daquele jeito, mas assim... Chegou uma galera... Tipo, e aí? Mas que tipo de música eu tocava? Era eletrônica. Quando é eletrônico muito pesado... Eu não fiquei muito tempo, não, porque eu não então, gosto de a galera eletrônica. não aguenta. Hoje em dia eu não aguento. Eu gostava muito. Hoje em dia eu não... Não. O que eu falo do suave, que era o seguinte. Chegou uns rapazes lá, inclusive os rapazes bonitos. Se eu fosse, eu falei assim, caramba, mano, pegaria. Né? Mas não faz meu estilo. Mas o que acontecia? Chegava, tal, tentava puxar assunto. E eu já falava assim, ó, beleza, só não curto, tô aqui e tal, tudo mais.
E os caras tranquilo. super de boa, tipo, não tinha É aquele bagulho de super tranquilo. puxar. Não. Tinha a galera se agarrando, tinha uns bagulhos acontecendo assim e tal, tudo mais, mas você tá num ambiente que é propício, a balada é propícia a isso, independente de qual tipo que seja. Mas o que eu falo que eu achei tranquilo foi o respeito que tiveram. Sim, Ninguém se você insistiu. chega, a pessoa falou, você não, sou hétero. Isso. Para ali, tipo, não fica aquele negócio insistindo, sabe? Que é diferente quando acontece com uma mulher numa balada. Exato. A mulher, na balada é, não quero. Aí você tá achando o quê? E o cara já começa a crescer e fica tipo, mano, a menina só falou que não quer, cara. Uhum. Segue, tenta outra. Então, nessa, cara, eu achei essa questão tranquila. Que ninguém Mas insistiu. é super, que nem, até porque, o que acontece muito também? Balada gay tem muita mulher hétero. Porque elas vão, quando elas querem dançar, elas querem se divertir. Sim. Então elas vão pra lá. Porque sabe que não vai ter ninguém atormentando elas. Só que aí começa a acontecer. Começa aí os caras héteros também. Aí quando a balada, tipo, já era. Não é mais uma balada. Acabar com a balada. Porque assim, enquanto as meninas... Inclusive eu já fui assediado por mulher. Em balada gay. Nossa, mano, a menina me irritou muito. Muito. Tô lá no rolê e tal, não sei as quantas. Aí tinha uma amiga comigo, hétero. Aí eu tava esperando um amigo sair do banheiro. Tô lá de fora esperando e tal. Aí a mina chegou, começou a conversar comigo. Eu, ok. Não sou a pessoa mais simpática? Não sou. Não mesmo. Mas a mina começou a conversar comigo, eu conversei com ela e tal. Aí ela me dá um beijo. Eu, não. Mas a mina veio na balada gay, pra pedir beijo pra um gay. Vai na balada hétero, vai no sertanejo. Que só estralar o dedo que vai aparecer? Aí ela, não, me dá um selinho. Eu, não. Eu, não e não. Aí minha amiga olhou assim pra minha cara e falou assim, tipo, ela não vai desistir? Né, eu... Tá. A mina veio, ela... Aí eu... Fiz assim, fechei a boca. Coloquei os lábios pra dentro. Aí beleza, aí ela saiu ficou toda feliz e continuou conversando com a gente. Aí meu amigo saiu do banheiro. Ela, você que é o amigo dele? Ele, sim. Aí ela... que não sei o que a gente tava conversando aqui. Ele me beijou, eu... Não beijei. Aí ele... até ele constrangido assim, né? Aí ela, quer ver? Me dá outro beijo. A bicha se toca, né? Dá licença. Aí peguei e saí fora. Eu fiquei muito irritado. Aí entrei, fui pra dentro da balada e falei, deixa eu curtir minha noite. Não rola. É que você falou que não é a pessoa mais simpática. Não é a mais simpática? Se irrita fácil, manda se lascar fácil. Manda... Poucas ideias. Poucas ideias. Não. E só do que você falou aí, enquanto a galera hétero, né, que menospreza, que fica querendo tirar... né, zoar vocês, olha lá, a gente tem que pastar. Se a gente quiser pegar alguém, o cara não quer. E é assediado. Exatamente. E não é pouco. Tem um assédio. Tem muita amiga que fala assim, não, vou fazer você virar hétero. Teve uma menina no trabalho, ela direto fala isso, nossa. Aí um dia ela fala assim, eu ainda vou te pegar, eu só se for no tapa, né? É o que você vai... O máximo que você vai conseguir. E ainda vai apanhar. Vai ser nas unhas. Porque eu não vou ter dó, não. E outra coisa, só voltando num bagulho que você falou. Te incomoda, ou incomoda no geral, quando chama de companheiro? Não sei pros outros. Pra mim, sim. Incomoda? Porque, assim, quando é um casal hétero, a namorada, às vezes nem é. Você só tá dando uns beijos. A namorada. Aí quando assim, o cara tá, tipo, num relacionamento sério, de aliança, postando tudo no Facebook. O companheiro de fulano. Companheiro. Eu laço da marinha? Pra ter companheiro? Cara, eu entendo, por exemplo, você é casado, é marido. Marido e marido. Exatamente. Acabou. Não, o companheiro de fulano. Fulano é casado, é marido. O esposo, tanto faz. Por que eu tô perguntando isso? Porque... A galera tem uma dificuldade muito grande de usar essas denominações assim. De namorado... Quando se trata assim? de gays, lésbicas, trans, muita. É companheiro. Companheiro, eu sou Lula? Não, é porque assim, eu pergunto porque... Cara, companheiro, por exemplo, tem o Adriano que é meu companheiro de vida, cara. A gente é amigo há muito companheiro, tempo. brother. Exato. Amigo. Então tem essas pegadas assim. Aí eu fico, mano... A galera tem uma dificuldade muito grande de usar, tipo, a palavra namorado. Cara, é porque eu não tenho esse problema. Pra mim, por exemplo, é um casal. É marido e marido. Ué. Exatamente. Acabou. Mas... Não, é marido e marido. É família tradicional? É, marido e marido. Marido e marido. Pô, já acabou. Né, na minha cabeça é dessa forma. Por isso eu perguntei se incomoda, porque eu escuto não muito sei os outros, mas pra mim ficou. Eu escuto muito, o companheiro... Eu tenho pavor, não sei porquê, mas eu não gosto dessa palavra. Eu acho porque é exatamente pra, tipo, botar um limite, sabe? É tipo assim, a gente tá te limitando aqui. Aqui você não... Você não passa por aqui. Não beija ninguém na frente de ninguém. Vou sim. Eu tenho uma dificuldade de, tipo assim, beijar em público. Se eu não tô num ambiente, tipo assim, no shopping, andar de mão dada,
Tanto que quando eu comecei a namorar, eu lembro que o meu namorado, ele já era assumido, tal, e eu não era ainda. E nós estávamos no shopping, e ele, tipo assim, morava na Zona Norte. E eu na Zona Leste. Aí ele, vamos no shopping ali no Tatuapé. Tatuapé é Zona Leste. Total, metrôzão Assim, do lado. Pra eu encontrar alguém da minha convivência, eu não tinha me assumido ainda. Não, o difícil é você não encontrar alguém. Então. Aí o que acontecia? Ele me dava a mão, aí a gente ia caminhando. Aí a gente fazia uma curva assim no shopping e eu soltava. Aí, tipo assim, eu olhava em volta. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Aí eu pegava de volta na mão dele. Só que eu fazia isso sem perceber. Na hora que eu percebi, foi na hora que eu vi que ele, tipo, ficou meio... Sabe quando você sente que a pessoa ficou chateada? Eu falei assim, puta, mas eu preciso resolver isso na minha vida. Porque teve essa questão também, pra mim, na hora pra eu me assumir. Eu falei assim, eu preciso resolver isso. Porque se eu não resolver isso, com todo mundo que eu tiver, eu vou ter um problema. Sim. Aí, teve uma hora que eu tava de mão dada com ele e tal, não sei as contas, eu encontrei uma pessoa conhecida. Que era uma mina que trabalhou comigo, que era lésbica. Aí, ó, que bom, que delícia. Eu entrei em estado de choque. Mas você sabia que ela era lésbica? Sabia, e só que na hora, eu não raciocinei. Eu só soltei a mão dele. E fiquei assim pra ela. É que... Tudo bem? Tudo bom. Aí você vai raciocinando e pensando, assim, calma. É a Tamires, é fulana de tal, tá, já estou soltando o nome também. Ah, mas a Tamires, ela trabalha com você. Ela também é da comunidade. Aí eu... Meu namorado. Ela, prazer, não sei quanto. Eu falei, a gente tá indo jantar ali, a gente já jantou, estamos indo embora. Aí fui embora, mas assim, era sempre em estado de choque. Dá um alívio, né? Tudo em estado de... Postagem? Sem chance. Ah, sim, Henrique tá no Rio de Janeiro com quem? Quem tá tirando essas fotos aí? Então a pessoa não aparece. Hoje tá mais tranquilo. Hoje não, hoje eu não ligo. Hoje não me importa. você conseguiu superar isso. Você conseguiu trabalhar tipo assim, bem. Assim, não... Como não namoro, né? Não tem como postar foto com o namorado. Mas, tipo assim, se eu tô com um amigo que nem isso, tipo, um amigo e ele é gay, eu não postava. Hoje eu posto, sem problema. Tô na balada, posto. Tá certo. Viajei, fui pra... Vou pra outro estado, que nem eu tinha um amigo em Curitiba e tudo mais, ia pra balada, postava que tava com ele lá e tudo mais, era só amigo. Não pegava nem nada. Mas não me importava em postar direto, mensagem de aniversário, super carinhoso. Porque assim, não sou simpático, até certo ponto. Mas assim, tem meus momentos. A gente fala brincando. Quando fala brincando. É porque assim, eu não sou uma pessoa pegajosa, eu não gosto. Em momentos você não é simpático, mas no seu ciclo de amizade, quando você se sente confortável, você... tipo assim, se a pessoa chegou a... Pra eu ser simpático com a pessoa, se ela chegou no lugar, que nem eu observo isso. Não sei porque eu faço isso, mas assim, se a pessoa chegou num ambiente que ela conhece, tipo, nós estamos em 6 pessoas, ela conhece uma pessoa que foi a pessoa que trouxe ela, eu presto atenção em como ela se comportou. Se ela tomou um comportamento, tipo assim, uma pessoa muito dada, não sei o quê, eu já me fecho pra ela. É problema. Ciúminho. Não, aqui não. Eu olho assim e falo assim, não dá confiança. Aí eu, tipo assim, às vezes a pessoa é até de confiança. Mas, tipo assim, pra mim, eu já travo ali na hora com a pessoa. Tudo bem. É isso mesmo. Tipo, nada demais. Agora, se a pessoa já fica mais retraída, aí eu já sou o tipo de pessoa que eu vou lá e tento incluir a pessoa. Tá. Se a pessoa chegou num lugar que ela não conhece ninguém, ela já se inclui, eu já fico aqui, ó. Agora, a pessoa que já ficou retraída, você vê que a pessoa, tipo assim, teve uma dificuldade, eu chego, converso, chamo fulano, apresento, não sei o quê. Nunca teve essa pessoa na minha vida. Mas eu vou fazer isso, pra incluir a pessoa. Agora, quando a pessoa já chega e já se auto-inclui... Porque eu sou assim, eu chego no lugar e fico assim, ó. É isso que eu ia falar. Tudo bom? Tudo bem. Eu sou super simpático quando eu não conheço todo mundo. Aí eu sou simpático, a pessoa vem falar comigo, eu respondo e tudo mais. Agora, aí eu sair, tipo assim, fulano, não sei o que, começar a metralhar a pessoa, de conversa, não faço. Eu ia falar assim, agora a parte de psicólogo aqui. Você faz o que queriam que fizesse com você. Que te incluíssem. Isso. Não, né? Porque eu não vou chegar me incluindo em nada. Não vou. Tá. Cara, eu vou lembrando de algumas coisas. Você falou do bagulho de Joana Dark. Sim. Que ia lá se confessar, tal. Isso é na minha cabeça. E não sabia por quê. Vozes da minha cabeça, sim, as fontes, vozes da cabeça. E WhatsApp. Não, mentira. Não, Deus me livre. Entendedores entenderão. Joana Dark, mesmo morando com os pais, ia se confessar sempre. Sim. Certo? Que aí era tipo aquela pressão. Pô, tô fazendo alguma coisa de errado. Sim. Foi o que você falou no começo. Muitas vezes você demorou pra se entender que você achava que estava fazendo uma coisa errada porque estava dentro Inclusive, da igreja, né? Que nem na paróquia que nós participávamos, uma das comunidades se chamava São Domingos Sávio. Sim. Você lembra como São Domingos Sávio morreu? Aí já não, já é demais. Ele foi doente e tal, beleza. Ele teve uma doença lá e morreu.
Só que quando algo se relacionava a pecado para ele, na oração dele ele falava que ele preferia morrer do que pecar. Se você soubesse o tanto de vezes que eu fui no dia de São Domingos Sávio, na comunidade, pra fazer essa mesma oração, você não tem ideia. Sério? Era o que eu pedia. Eu falei assim, eu prefiro morrer do que ser gay. Sério? Juro pra você. Eu ia pra... Como que era? O trido, né? Trido, como a comunidade era menor, eles só faziam Isso. trido, não fazia novena. Isso, verdade. Aí tinha o trido de São Domingos Sávio. Eu ia pro trido pra fazer essa oração. Eu repetia os 3 dias a mesma oração. Cara, mano. Era complicado. Imagino, cara. Por isso que hoje em dia, eu não piso dentro de uma igreja. A não ser que você fale assim, eu vou casar, eu queria que você fosse. Eu vou. Agora, tipo, se você falar assim, eu vou casar, mas é tudo no salão. Que alívio. Então você pegou uma versão à igreja. Peguei. Mas você pegou, agora virou ateu? Ou tem uma fé ainda? Acredita em Deus? No que é dito dentro da igreja, não. Que Deus? Como que você acredita? Como pra você? Qual que é o seu acreditar em Deus? Qual é o Deus que você acredita? Como que ele é? Cara, eu ainda não consegui definir isso. Porque assim, Não? que nem... Nós sempre fomos da igreja, então aquela mensagem... Né, eu peguei muito isso na mensagem de aniversário. Cara, toda vez que eu mandava mensagem de aniversário pra alguém, era tipo assim... fiz aniversário, que Deus te abençoe, não sei o que, não sei o que, Deus não sei o que, Deus te ilumine, Deus não sei... Pra mim agora é tipo, feliz aniversário. Que o universo te proteja e te proporcione tudo que a vida tem de melhor. É isso. Então você é o Deus da gratiluz. Basicamente isso. Eu não consigo usar a palavra... A não ser em expressões cotidianas. Tipo assim, meu Deus do céu. Uhum. Mas não necessariamente estou me referindo ao que... A fé que é pregada, né? Dentro da igreja que nós participamos. Mas... Hoje em dia, assim... É que começou a não fazer sentido pra mim, tipo... Antigo Testamento. Mandar um dilúvio pra acabar com todo mundo. Por quê? E o Deus que era amor? Tá onde? Exato. Aí... Pra mim, a pior passagem é a de... Abraão, que leva o filho dele, né, no monte. Pra sacrificar. Pra sacrificar. Certo. E quando chega na hora, tipo assim... Que Deus egocêntrico é esse? Que, tipo assim, eu vou te colocar no limite. Vou ver até onde você vai pra provar que você realmente confia em mim, que você me ama. Mata teu filho. Oi? Não faz sentido. E o outro também, que pra mim é de... não vou lembrar o nome. Quem é o que Deus fala pro diabo? Fala assim, pode fazer o que você quiser que ele vai continuar confiando em mim. Jó. Também, pra mim, não entra na minha cabeça aquela história. Vai lá, faz o que você quiser com ele. Ué? Não é você quem protege? Como assim vai lá e faz o que você quer com ele? Que no final ele vai falar que a fé dele é inabalável. Mas pra que quê? egocentrismo é esse? Desde quando Deus precisaria provar pro diabo que ele é a mais? Uhum. Ele já é, ele não tem necessidade. Se ele existe, ele já é maior. Ele não tem necessidade de provar e ainda colocar um filho dele pra isso. É que nem quando a pessoa vem falar assim... vem falar não, né? Que ninguém tem a pachorra de falar isso pra mim, que vai tomar. Mas, tipo assim, eu ouvi a pessoa falar assim... que tá acontecendo muito agora, que tá rodando nas redes sociais. Deus odeia o orgulho. Porque vieram usar só a palavra orgulho, porque a gente tá no mês do orgulho LGBT, né? É o mês do orgulho LGBT. Junho? Junho. Que foi... Em junho foi quando... o internacional. Tem um outro mês, que eu acho que é março, não lembro. Que é quando em maio, mês passado, a OMS deixou de considerar o homossexualismo, né? Que a gente não usa o sufixo ismo, que ele é referente à doença. Então, homossexualismo, homossexual, doença. Então, não se usa a palavra homossexualismo. É homossexual, homoafetivo. Um relacionamento homoafetivo. Homossexualidade... Homossexualidade, correto. ok. Tá correto. O heterossexualidade. O homossexual... Lismo, o ismo é que se refere à doença. Porque não tem um heterolismo. Não existe. Verdade, Porque era considerado doença até 1990, inclusive foi o ano que eu nasci. 90? Olha, 90. Revolução. Você nasceu em que mês? Fevereiro. Ele foi em maio que foi retirado da listagem de doenças. Em 1990 que foi tirado da lista de doenças. Meu Deus do céu, como é atrasado, sim. né? E pela OMS, que é a mundial, mundial, né? Não é do Brasil. Exatamente. E tentaram colocar de volta como uma doença. Sério? Sim.
É o que mais tem, então, principalmente a igreja. É isso que eu ia falar, eu já vi muito... muita parte de direito da igreja, de algumas religiões, falando que era doença, da cura gay, que teve até uns anos atrás aí, né? Que teve essa polêmica. A cura gay, não sei o que, aí tipo... Coisa absurda. Mas que nem, enfim. Aí quando falam assim pra mim, mas que Deus não aceita e não sei o que. Aí a pessoa fala assim, Deus é perfeito. A pessoa, E na Bíblia diz que toda a sua obra é perfeita. Eu sou um ser humano, e ser humano é obra de Deus. A partir do momento que você fala que eu não sou perfeito, então Deus não é perfeito. Porque se ele é perfeito em toda a sua criação, como a sua criatura não é perfeita? Que você escolheu. Eu falei assim, escolhi nada. Você acha que eu escolhi correr o risco de tomar uma lâmpada na cara no meio da Avenida Paulista? Não. De ser ameaçado, que já aconteceu, ser ameaçado dentro do metrô, de ser esfaqueado, porque eu tava sentado com um amigo conversando, isso que a gente nem tava sentado um do lado do outro, tava no metrô, eu tava naquele assento que fica pro corredor, e ele naquele que fica sozinho. E tinha uma moça sentada na janela, no assento da janela. E eu conversando aqui com ele assim, de frente e tal, a gente tava voltando do trabalho, eu acho. E não sei o que, eu cruzei a perna. Pera aí, rapidinho. Eu não vou fazer migué, não. Do jeito que eu tô aqui? Que eu vi você sentado assim. Eu cruzei a perna. Aí ele começou a falar. Que é uma vergonha um homem fazer isso, não sei o quê. E tal. Só que meu amigo não percebeu. E eu tô aqui assim. E na hora eu parei de prestar atenção no que ele tava falando. Eu tô aqui assim. Eu tava olhando pra ele, mas tava prestando atenção no que tava acontecendo aqui. Eu aqui assim pra ele. Não ouvindo nada do que tava falando. E ele contando uma história, eu assim pra ele. E o cara falando, aí eu só fiz assim. O metrô inteiro assim, olhando o que tava acontecendo e ninguém tomou atitude. Aí eu já, tipo, me arrumei no banco. Falei assim, se esse cara vir pra cima de mim, eu vou revidar, eu não vou ficar quieto. Ele tava bêbado. Ele gritava, falava que ia esfaquear, que ia não sei o que, tal. E eu, tipo, em choque, mas, tipo, preparado se ele viesse pra cima de mim. Aí ele desceu na outra estação. Na hora que ele desceu, aí eu fiz assim. Mas o que foi? Como é que se foi? Você é idiota? O cara terminou de falar que ia esfaquear a gente, você não prestou atenção? Ele, não. Eu falei assim, pelo amor de Deus. Como você não prestou atenção no que tá acontecendo ao seu redor? E a gente tava conversando, você não prestou atenção que eu não tava mais ouvindo o que você tava falando? Que eu tava prestando atenção no que ele tava dizendo e tomando cuidado, porque você tava de costa pra ele, pra piorar a situação. Aí ele, não vi. Eu falei assim, o cara falou aqui pra todo mundo e ninguém tomou atitude nenhuma, falou que ia esfaquear a gente. Que loucura, cara. Ainda bem que você estava em estado de alerta. Sim. Que a gente vive assim, isso que eu ia falar, que é um grande problema, né, cara? É muito cansativo, não é? Principalmente quando você tá com alguém. Tipo assim, tô conhecendo alguém e deu a mão. Ixi, já era. O medo de dar a mão é até medo de agressão mesmo. Sim. Basicamente você virou Homem-Aranha, né? Que, tipo, começa a sentir o que vai estar por vir, o que pode acontecer. Você fica nesse estado de alerta o tempo todo. Até a gente volta falando nesse estado de alerta. Por que eu falei assim, do jeito que eu tô sentado aqui? Porque, cara, eu sempre sentei assim, porque eu acho confortável. Começa por aí. Eu sempre fui muito desmonhecado. Eu falo com a mão, tal, tudo mais. E eu sempre ouvi muito, viadinho, que não sei o quê. Só que isso, de fato, nunca me incomodou. Porque pra mim não seria um problema também. E pelo fato de eu não ter... Quando eu fiz assim, quando eu mostrei, não é o fato que as pessoas nunca falaram, tá? Mas eu nunca tive esse estado de alerta. Porque como eu nunca sofri esse tipo de violência, né? Por motivos óbvios, porque eu não sofri esse tipo de... Infelizmente, né? Você sofre esse tipo de violência, não merecidamente. Eu não sofro porque eu sou hétero e sou branco. Sim. Então eu não sofro, né? Então, assim, as pessoas falavam, pra mim, tipo, entrava no ouvido e saía pelo outro, porque eu não tinha esse medo. Não, já tenho medo instalado já. Né? Igual eu tava conversando com um convidado aqui, que eu falei a mesma coisa pra ele, falei assim, cara, às vezes a gente vê, aí, na questão do racismo, a gente vê o seguinte, eu não sei, eu não consigo imaginar o que você passa porque eu nunca passei. Então, por exemplo, eu não tenho medo de andar na rua. E ele tem, principalmente à noite, de touca. Por quê? Por conta de que a gente sabe das situações que acontecem, né? De agressão, do sistema público, enfim, de tudo isso. Eu não tenho esse problema. Então, quando a pessoa chegava, lá, que não sei o quê, pra mim era só um idiota falando. Era um hétero lá, nada contra os héteros, tem até amigos que são. E sou. No caso, né? Né? Então, assim, eu não tinha esse estado de alerta, cara. Mas, assim, aí agora eu vou até entrar nessa pergunta pra você, porque, assim, já perguntei pra outras pessoas, mas nessa situação não. Como que é viver sempre em estado de atenção, cara? É cansativo, porque
a mente fica cansada, né? Então, tipo assim, enquanto você tá num ambiente que tem pessoas da comunidade só, tipo uma balada, uma festa, que nem, pra mim é muito mais fácil, tipo, eu lembro que uma vez era bloco de carnaval, eu trabalhava na universidade ainda, e eu trabalhava sábados alternados. Aí eu saí um sábado e fui direto pro bloco. Saí do trabalho e fui pro bloco. Aí eu falei assim, não vou de calça jeans, né? Vou comprar uma bermuda. E eu já tinha visto um short que eu queria. Aí eu fui na loja específica, que era na Augusta, pra comprar esse short. Na hora que eu coloquei o short, eu... sem condições. É muito curto. Não dá. Aí, beleza, né? Aí, eu sou magrelo, pedi o P, né? Aí eu coloquei a cabeça e falei assim, moça, me vê um M. Aí coloquei o M, me vê um G? Aí ela, moço, mas o P não ficou bom em você? Eu falei assim, na cintura sim. Aí ela, o comprimento não vai mudar não. Todos são curtos. Aí eu... Ela, mas ficou legal. Então eu falei assim, mano, não é possível. Porque assim, hoje eu sou magro, mas não tão magro. Mas eu lembro que eu era muito magricelo. Pele e osso. Tudo bem que nessa Pele, época... osso e orelha. Era, a orelha. E pé. Que inclusive o seu apelido era pé. Exato. Aí eu fui na loja e tal. Aí na hora que eu me olhei, eu falei assim, mano, não dá, mano. Eu também dessa... Porque eu tenho as pernas compridas, né? É. Tem essa ainda. Era fina e comprida. Fina e comprida. Aí eu olhando assim, eu falei assim, não tá legal. Ela, não, tá tranquilo, não sei o que. Aí meu amigo falou assim, não, amigo, tá bom. Aí eu, me convenceram, vou levar. Comprei o short. Aí porque assim, eu trabalhava num campus na Moca e tinha um campus da Paulista, que era perto da Augusta. Aí eu subi pro campus da Paulista, eu conhecia um pessoal lá, eu falei assim, eu posso deixar essa calça aqui, né? Porque eu não vou carregar também a calça agora no bloco, né? O dia inteiro. Aí não, pode deixar, depois você pega. Aí eu larguei lá. Aí eu fui sentar. Eu olhei pra minha amiga e falei assim, como que vocês sentam de saia e fica confortável? Porque eu tô de bermuda. Eu juro pra você, eu sentei e coloquei as pernas de lado, assim, ó. Porque se eu abrisse as pernas, parecia toda a cueca. Aí eu falei assim, eu tô muito desconfortável, não dá. Não tem situação, não aguento. Aí eu não voltei pra casa nesse dia, eu dormi na casa de um amigo. Aí no dia seguinte a gente veio pro outro bloco, ele me emprestou camiseta, tomei banho lá e tal. E só que eu fui com o mesmo short. Só que aí não era na Zona Leste, era na Zona Norte que eu tava. Aí pra mim foi tranquilo sair na rua com aquele short, não sendo no bloco. Passei na frente de um bar. Começaram a gritar. Viado, não sei o que. Eu só levantei a mão assim e falei assim, na boa, não vou ficar aturando. Aí fui pro bloco e tudo mais. Aí na hora de voltar pra casa, que eu não tinha a calça, tava com aquela bermuda. Vou passar na e tinha que chegar no extremo leste. Extremo, literalmente. 10 horas da noite. Eu juro pra você, eu coloquei pra baixo da bunda assim, ó pra descer e puxei a camiseta pra baixo pro short ficar um pouco maior. Eu desci da perua, mas eu corria com medo. Entrei em casa, tranquei o portão e falei assim, pronto, agora eu tô em casa. Aí já entrei em casa, tomei um banho e fui dormir. E eu carrego isso comigo assim, tipo assim, às vezes eu quero ir num show, quero me vestir uma roupa assim, nem é uma roupa de chamar a atenção. É um pouco diferente do que eu uso de costume. Eu não consigo, eu travo. Cara, sem demagogia, de verdade, de coração mesmo. Eu já falei isso pra um amigo meu. Eu fico muito, cara, muito triste mesmo de você não poder ser quem você quer ser. Que nem, eu fui no show do Coldplay. Ui, boyzão, hein, mano? Caralho, quase um barão no ingresso da pulseira. Levou a pulseira embora? Levei. Deixando... Me arrependo. Por que se arrepende? Porque não faz sentido levar aquele negócio. Não serve pra nada. Não serve pra nada, não funciona. Não tem nada estampado, pelo menos. Tipo, tem um QR Code, que na hora que você entra, tem os produtos do Coldplay, tudo em euro. Eu não sei o que acontece nessas bandas internacionais que eles cobram... Eu comecei a perceber que eles cobram tudo em euro. Mas por que tem o QR Code se você não podia levar pra casa? Ué... Era pra você comprar ali na hora, né? ali? Cara, eu tô no show... Você entrar no site e comprar. Tá. Mas não... Uma pulseirinha daquelas que hippie faz, sabe? De linha. É 5 euros. 5 euros dá 30 reais. Isso? Caramba. Galera, eu falo que vou vender minha arte na praia, vou vender em euro também. E vender em euro, exatamente. Vou vender em euro. Tem uma banda que eu comecei a escutar depois que eu viajei pra Argentina. Só que uma banda colombiana. Começou a tocar no meu Spotify porque eu tava lá, né? Enfim. Tudo a ver, E eu gostei muito do som da banda e tudo mais. Aí fui procurar show e tudo mais. No Brasil, esquece, né? Porque a gente é o único na América Latina que não fala espanhol. Eles nem vêm aqui.
Aí, Banda colombiana é difícil até de ouvir falar. não é não. É que eu não sei, eu talvez tenha uma facilidade de compreensão do espanhol também, né? Que tô sou até estudando por conta, mas tô estudando. Mas eu entrei no site deles pra ver, tipo, camiseta, que eu vi uma camiseta muito legal em euro. Eu falei, Por não tá nem em dólar, tá em euro, que é mais caro ainda. Eu vou começar a ver, pessoal, vou começar a vender minha arte na praia em euro Mas também. eu levei a pulseira do Coldplay. Você tinha comentado, né, de Playboy parcelado em algumas vezes. Inclusive, não, já terminei de pagar, porque era pro show ter sido ano passado, né? Era pra ter sido em outubro e foi em maio. Ou foi em março, aliás. Porque o que aconteceu? O vocalista ficou doente por causa do show do Rock in Rio. Aí suspendeu o show daqui, do Chile e da Argentina. Aí jogou pra março. Só que antes de jogar pra março, tinha o show do Imagine Dragons, que até em São Paulo e no Rio. Aí eu, não vou pro Coldplay, vou comprar Imagine Dragons. Comprei. Cancelou também, porque ele ficou doente. Que bosta. Aí foi pra março também. Aí eu fui, um final de semana eu fui pro Rio de Janeiro, porque o meu show era no Rio de Janeiro, do Imagine Dragons. E no outro final de semana do Coldplay. Olha. Aí o pessoal, nossa, mas você tá enjoado, né? Não é? Assim, gente, tudo show do ano passado. Tudo atrasado. Aí o pessoal no ano passado, você vai no Harry Styles? Aí eu, não, por quê? É porque você já comprou 2 ingressos e os vocalistas ficaram doentes, né? Vai que o cara tá sozinho e morre, né? Porque ele não tem banda. É capaz. Aí eu falei assim, não vou, não conheço músicas dele. Não, esse Imagine... Como que é? Imagine Dragons. Acho que o Adriano falou assim, vamos no show desses, mano. Eu falei, Você não mano, conhece? sei nem quem é, mano. Não sei. Aí ele mostrou uma música lá. Ele mostrou umas 5, eu acho. Uma eu já tinha ouvido em algum momento. em algum filme, novela, não sei. Em algum momento eu ouvi. Mas menor ideia de quem seja, cara. Aí eu fui no show deles no Rio de Janeiro, a gente chegou atrasado. E a música que eu mais conheci eu perdi, porque era a primeira. Aí, ó. A gente foi, aí eu falei assim, vai atrasar o show, né? O cara super pontual. Cara, eu perdi o show do Marcelo D2 na época da carteirinha que tinha. Época de escola. Porque você contou uns casos de atraso. Né? Mais uma história com o Adriano. É um ser que ele ama se atrasar. Eu aprendi a me atrasar com ele. Principalmente se ele resolve que ele vai comer antes de sair, né? Olha, você tá vendo como eu nem precisei situar isso como não é mentira minha? Do nada virou um tribunal, vamos lá. O Adriano demorava mais de 1 hora pra comer, né? Uma vez estávamos indo pro show do Marcelo D2. Tom Brasil, né, Adriano? Foi no Tom Brasil. Aí o Adriano, pra variar um pouquinho, se atrasou com calma. Sempre. Beleza, não, aí numa boa, não, mano, pô, mas nem o show começa na hora, né, mano? Tá marcado 10 horas, mas começa meia-noite, 11 horas. Não é pra tanto, tal, atrasa, mas é pra tanto. mas acontecia bastante assim. Sério? O show tá Nunca marcado peguei 10 horas e começar meia-noite. jeito. Nossa, direto. Misericórdia. Aí, não, mas a gente não chegou tão atrasado, a gente chegou 1h30 atrasados. Juro pra você, a gente pisou no show do Marcelo D2, viu aquela neblina de frio que tava lá dentro. O ar-condicionado tava forte. O ar-condicionado tava pegado. O lugar é fechado, né? Neblina não tem como ser. E eu escuto assim, vamos pra saideira, pessoal! D2! Mas a gente chegou Acabou na o show. saideira, literalmente. A gente pisou 4 minutos da música e foi embora. Nossa. Eu fui aqui do outro lado da cidade. Foi longe, cara. Mas foi uma época boa, cara. Época de escola ainda. Que era, eu não lembro qual que era a rádio que tinha essa carteirinha de estudante. Jovem Pan? Era Jovem Pan. A Jovem Pan já fez coisa boa na vida, viu? Tá vendo? Essa carteirinha. hoje, né? E agora só ladeira abaixo. Meu Deus. Essa carteirinha a gente pagava na época, acho que era 25 ou 30 reais. Era alguma coisa assim. E a gente foi no show do Nando Reis, Charlie Brown, Pete, Marcelo D2. A gente foi até em show que a gente nem gostava. Porque era de graça. De graça, tava lá. Aí tinha lá a carteirinha, pedia, a gente tava lá. Mano, a gente foi até em show que a gente nem conhecia, cara. Vários, né, Adriano? Época boa, a gente ia pra vários shows e não gastava grana. Eu lembro do que nenhuma. era pra ter ido com vocês do Charlie Brown Jr. Aí eu não quis comprar o ingresso porque a taxa de conveniência era muito alta. Aí aconteceu o que aconteceu. Foi o último show do Charlie Brown em Foi. São Paulo, né? Ai, que ódio. Aí eu resolvi ir no da banca. Ah, na virada cultural? Cultural não, no show mesmo. Era um show mesmo. Ah. Aí, quando eu fui comprar o ingresso, aí o Champion. Aí eu falei assim, caramba, mano, Você não não- consegui no Charlie Brown Jr., nunca tinha ido. Vamos da banca? Também não rolou.
no Capital Inicial, o Dinho caiu do palco. Eu falei, não, eu não vou no show de mais ninguém, deixa quieto. Eu juro pra você, eu não falo mais que eu vou no show de ninguém. Rapaziada aí, meninos e meninas que gostam do RBD, já vou avisando, ele já comprou o ingresso. Então, saibam, já fiquem preparados que possivelmente vai ter um cancelamento por algum motivo. Pelo amor de Deus, né? Então, se a Dulce Maria ficar doente, alguém ficar com a garganta Não, inflamada, a culpa é dele. Quando saiu a venda de ingresso, na mesma semana, anunciou, a Maitê tá grávida, eu fiz a conta, a criança vai nascer no palco? Vocês estão vendo, pessoal? Aí do nada, agora, o bebê da Maitê nasceu. Prematuro? Muito prematuro, né? O pessoal não ia, 9 meses, mas avisaram, ela falou assim, que gente famosa faz isso, né? Vai escondendo, quando avisa, já tá perto de nascer. E na minha cabeça a criança ia nascer no palco, porque eu não duvido. Não ia dar tempo. Aí eu falei assim, ela falou que vai participar, que vai fazer o show da mesma forma. Que não vai deixar de participar da turnê por conta disso. Ela vai levar a criança junto. Coragem. É o que ela diz, mas ele estará no show. Então, como que é o nome dela? Dessa moça que ficou grávida? A Maitê. Pessoal, não contem com a presença certa da Maitê, tá? Já vou avisando Já aqui. não tem né? Que não vai participar. Já tá vendo? Ó, vocês estão vendo. A gente tá partindo perto do fim, mas agora a gente vai mudar de assunto, cara, completamente. Sim. Que você tava falando uma parada um pouquinho antes do fato que aconteceu com você onde você trabalhava na faculdade. Eu achei interessante porque a gente fala um pouquinho também da questão social que a gente precisa no nosso país, da desigualdade e tal, tudo mais. Se você puder contar, gravando agora dessa vez aqui, cara, que foi uma história bem legal, assim, tipo, simples, Sim. mas bem forte, assim, me tocou bastante. Quando eu trabalhei na universidade, é uma universidade aqui de São Paulo que é cara, né? É uma das principais privadas. E eu fazia atendimento também ao aluno, né? E quando tinha período de ProUni, eu fazia entrevista do ProUni, que é muito invasiva. Assim, de certa forma, é bem constrangedor porque você precisa pedir extrato bancário, comprovante de endereço. Você basicamente revira a vida da pessoa para poder conceder aquela bolsa. E eu lembro que teve algumas situações. Chegou uma vez um aluno que conseguiu uma bolsa remanescente, ou seja, tipo, já tinha passado o processo de ProUni e bolsas que não foram ocupadas, né? Então aquelas bolsas não foram concedidas, aí ficou e a gente vai chamando o pessoal que tá na fila. Que aí vão depois, a gente faz a entrevista, conversa. E foi uma família lá muito simples. Aí eu conversando, tal, a mulher explicando a situação dela, tal, não sei o quê. Eu vim de família humilde, né? Sou de família humilde. Mas você vê, assim, pessoas que, sabe, de uma camada ainda abaixo da que você tá, é muito complicado. Aí a mulher explicando, tudo lá, contando e tal. Aí a bolsa já ia ser concedida. Eu não lembro o que foi que aconteceu exatamente. Eu sei que eu precisei falar com a minha chefe, entrei na sala dela. E eu já tava com o olho marejado. Aí eu expliquei o negócio pra ela, ela me respondeu que eu precisava e eu não consegui sair da sala. Aí ela, o que foi? Eu, nada. Aí ela, mas que você tá assim como? Aí ela, o que foi eu? Eu não vou conseguir terminar esse atendimento. Aí comecei a chorar, assim, porque eu já sabia que ia entregar a bolsa. Sabia que aquela atitude que eu tava tomando ali, porque era eu que decidia aquela bolsa, entendeu? Eu não precisava ter um aval de ninguém. Eu fazia a entrevista, se desse alguma coisa errada e depois o governo chamasse pra alguma coisa, a universidade responde, e se for necessário, eu tenho que dar depoimento também, né? Mas isso raramente acontece. Mas mesmo assim, aí eu fui lá e tal, eu sentei no chão, de tanto que eu chorava. Aí fui, preparei a documentação e tal, entreguei. Aí teve também situação de pessoa mentindo na entrevista, a pessoa tinha condição, a mina veio de Minas Gerais pra entregar a documentação pra fazer medicina. Aí, beleza. Aí eu analisei, já bati o olho e falei assim, tem coisa errada aqui. Aí eu comecei a olhar o documento, tá, passei. Aí tinha documento faltando por conta do imposto de renda do pai dela. Eu vi que tinha outras coisas, aí eu falei assim, olha, falta a documentação do carro. Aí ela, eu posso trazer amanhã? Pode trazer. Mas eu já sabia que a bolsa dela ia ser reprovada. Aí ela voltou no outro dia, só que não caiu comigo o atendimento dela. Aí a minha colega que tava atendendo me chamou na sala e falou assim, o que é isso aqui? O que essa menina tá fazendo aqui? Eu falei assim, se ela teve a capacidade de sair lá de Minas Gerais e vir até aqui pra tentar uma bolsa de ProUni com a condição que ela tem, ela pode voltar aqui e me trazer o documento só pra eu confirmar.
Aí ela, mas Henrique, já dava pra ter reprovado. Aí eu falei assim, mas ela é muito abusada. Porque a menina era folgada também. Além dela ter vindo, ela não ter a necessidade da bolsa, ela ainda folgava. Ela apresentou a documentação, era... Aí eu pedi a documentação do carro no outro dia. No imposto de renda do pai dela tinha uma casa e 3 terrenos. E um desses terrenos tinha... ela falou que eles não usavam porque era uma reserva, tal, entrega pro governo. Ué, por que você quer ficar com tênis e você não pode usar? E ainda pequeno desse jeito. Aí, não sei o que tá. Aí ela pegou e falou assim... Aí eu falei assim... Mas essa casa, ela não é meus avós que moram aí. A gente mora num apartamento. Só que o pai dela não era dono do apartamento. Ele era dono do edifício. Nossa! Tinha 3 terrenos, a casa, um edifício, um puta de um carro. A mina veio me falar que precisa de bolsa. Pra Tá onde? de brincadeira, né, mano? Aí, a minha colega reprovou, né, a bolsa dela. Aí ela surtou, falou um monte, tal. Não, quero falar com ele. Aí eu fui lá, pois não. Ela, não, que ela foi, tá reprovada. Eu, sim, tá reprovado. Aí ela, não sei o que. Eu falei assim, ó, a situação é essa, você me apresentou esse documento. E você veio até aqui, por quê? Tipo, não faz sentido. Ela, eu não tenho condições de pagar essa universidade. Eu falei assim, então, o ProUni é pra quem não pode pagar uma universidade, não pra quem quer escolher a universidade que quer estudar. Se você não tem condições de pagar aqui, você tem condições de pagar uma outra universidade. Aqui realmente é uma universidade cara. Mas essa não é porque você não consegue pagar aqui que você não tem condições de pagar em outro lugar. Sua bolsa tá reprovada. Ela, não sei o que eu falei, já foi emitido o termo de reprovação. Não tem mais o que fazer, não tem nem como voltar atrás. A documentação tá aqui, ela me devolve o documento. Eu falei assim, não. O documento fica com a gente, porque é a forma da gente comprovar pro governo que você não tinha... Você não se encaixava no perfil. Mas já teve casos também, tipo... Gente mentindo pra menos. Tipo assim, a pessoa já não tinha condições e ela queria realmente mostrar que ela não tinha condições. Aí a mulher me entregou um documento lá de quanto ela recebia, porque ela não tinha o lerite, porque ela era diarista. E você realmente invade a vida da pessoa, porque tipo assim, ela entrega todas as contas de casa e tudo mais. Aí eu olhei assim, só um cálculo por cima, o que ela me apresentou de receita não cobriu os gastos da casa. Isso que não tava nem contando a alimentação. Aí eu falei pra ela, ó, não tá batendo a informação aqui. O que você tá me apresentando não dá pra pagar nem as contas que já estão pagas. Você tá me apresentando coisas com comprovantes. Aí ela, não, mas é isso mesmo. Eu falei assim, então, porque o seu filho tá buscando o curso de, eu lembro até hoje, educação física. Ele não pode fazer o curso se ele não tiver o uniforme da instituição. E pelo que você está me apresentando aqui, não tem condições de pagar o uniforme da instituição. Que não é barato. Porque tem que comprar, não é só a bermudinha, a camiseta. Você tem que ter o moletom, tudo, é o uniforme completo. Fora, tipo, a alimentação que ele tem que ter aqui, material que tem que comprar para cursar e tudo mais. Aí eu falei assim, dessa forma eu não consigo também aprovar. Porque não é assim, eu não tenho condições de sobreviver. Não faz sentido você estar cursando na universidade agora. Se você não está conseguindo se manter com suas necessidades básicas. Aí ela, não, é que na verdade eu ganho tanto. Eu, moça, mas isso não chega nem perto do teto que a bolsa pede, né? Tipo, o governo pede sobre a bolsa. Aí fui, ela refez a documentação, corrigiu, tudo mais, entreguei. Então, tipo assim, a gente já tem que buscar isso. Claro que tinha uns casos que mentiam, que tinha condições, a gente não conseguia aprovar, mas no semestre seguinte sempre voltava. Uhum. Já aconteceu do cara, tipo assim, ele conseguiu a bolsa dele, no semestre, aí o pai dele fez o quê? Deu um carro 0 de presente pra ele. Aí o que aconteceu no semestre seguinte? O governo mudou pra gente. Falou assim, o que aconteceu aqui? Chama pra malha fina. Aí teve que apresentar o documento, que a gente já sabia do carro. Uhum. Aí a gente via o cara chegando e estacionando o carro dentro da faculdade. E a gente não podia fazer nada. Tipo, teve que esperar o governo perceber. Aí voltou, a gente refez a análise dele, aí reprovou. Tudo que o governo pagou, ele teve que pagar com juros de volta. E tá certo. Tá, é o correto. É correto, porque assim, quando a gente... Por que eu até pedi pra a gente entrar nesse assunto? Porque a gente pega... Políticas públicas, ela é de extrema importância. Sim. Né? Aí... Comigo não passava. Não, tá certo. E tá certo, porque assim... O ingresso à faculdade, à universidade, é uma coisa de extrema importância, mas não é pra todos. A gente sabe muito bem disso. Quem já trabalhou em faculdade sabe. Quem vivencia o que a gente vivencia sabe disso. Que o acesso é muito difícil. Algumas pessoas falam assim, mas é só ir lá e fazer o vestibular. Né? Porque tá ali na sua zona de conforto. Tem, né? Vestibular e depois pagar, né? E a semestralidade que aumenta todo semestre. Exatamente. Aí tem quem banca, ou então já trabalha e consegue bancar ali, porque já tá colocado no mercado. Mas tem uma galera que realmente não tem condições de chegar, porque foi tirado esse direito dessas pessoas. Sim. E o grande problema é esse seguinte, vem algumas pessoas que têm grana, que tem um prédio, tem um edifício, carro 0,
e vem tirar a bolsa dessas pessoas que não têm a condição de pagar. Sim. Né? Então, tipo assim, eu consegui estudar porque eu tive bolsa. Eu também, porque eu fui funcionário da universidade. Exato. Senão... Eu também fui funcionário de universidade, senão eu não conseguiria estudar. Eu tentei estudar antes de entrar nessa universidade, cara, eu tentei estudar. Mas era o seguinte, o valor da faculdade era o exato valor que eu recebia, que é o exato valor do meu salário. Eu lembro até hoje, cara, o salário mínimo era R$300. A faculdade era R$300, o curso que eu tava fazendo. Só que o salário mínimo, eu trabalhava, vinha os descontos. Sim. A gente tinha os descontos do salário mínimo. Tinha passagem. Tinha alimentação. Cara, eu falei assim, vou tentar. Só que não tinha como fazer. Como que eu fazia? Aí A conta não batia. Cara e fala assim, é só fazer um vestibular, E eu vou pagar o resto como? Aí, eu pago o vestibular e como eu pago as mensalidades? Exatamente. Aí, tipo, aquela esperança é a última que morre. Eu vou tentar fazer de alguma forma. E não dava, cara. E a gente sabe que não dá. Então, assim, as políticas públicas são de extrema importância, só que ela tem que ter uma consciência também, né? Essa galera que tem a grana pra pagar, mano, deixa pra quem precisa realmente, de fato. Né? Sim, Porque teve outros casos também. Nesse caso, assim, esse cara que entrou, ele tirou a vaga de uma pessoa que não tem oportunidade de entrar. Sim. Né? Tipo, atrasou em um semestre a vida de outra pessoa. Exatamente. E um semestre, pra você não é nada, pra uma pessoa que já tá sofrendo uma vida inteira, porque passa por outros percalços e tudo mais, não tem condições de certas coisas. Porque lá, tipo assim, a gente vê a galera chegar assim, a galera passava o dia esperando. Porque era muita gente pra gente atender ao mesmo tempo, sabe? Pra fazer entrevista e tudo mais. E nem toda entrevista a gente conseguia fazer, tipo, em 15, 20 minutos. A entrevista levava 1 hora, era muito documento, tinha muita gente na casa. A gente conseguia separar tudo. Porque você via, às vezes, assim, que a pessoa, ela não tinha condição, mas aí morava numa casa que não tinha divisão. Existia 2 casas dentro de um terreno, mas a água, a luz não era dividido. Então, vi um valor muito alto pra uma casa com 3 pessoas. E pra você explicar isso? Porque você tem que deixar tudo documentado. Tem que documentar tudo. Então, a gente dava um jeito, tudo mais. A gente entendia qual era a necessidade da pessoa. E conseguia, às vezes, lançar. Às vezes, não conseguia. Tipo assim, não consigo separar a documentação. Não consigo. É aprovar a bolsa. Aí não dá. Teve aluno lá que, tipo, foi uma vez, um cara também, que ele apresentou a documentação. E o irmão dele tinha terminado de vender uma casa. Que o irmão dele já tinha casado. Só que o irmão dele teve a infeliz ideia de depositar o dinheiro na conta da mãe dele. Então, tipo, do nada, a mulher sempre recebendo a aposentadoria dela, do nada entrou 200 mil na conta dela. E pra explicar de onde saiu esses 200 mil? Aí eu fui pedir toda a documentação. A gente teve que entrar com a documentação do irmão dele, que não tinha nada a ver, que nem tinha mais vínculo, não morava na mesma casa, pra poder explicar por que aquele dinheiro tava lá, pra conseguir liberar a bolsa. Aí ele voltou, ele foi com a mãe dele no dia seguinte ele voltou sozinho. Inclusive ele mora lá perto, lá na vila. Aí ele pegou, voltou sozinho no outro dia, apresentou a documentação que eu consegui aprovar a bolsa dele. Aí foi engraçado que foi assim, eu levantei, fui pra sala, porque eu tava em outro lugar dentro do campus. Aí eu fui lá onde tinha que imprimir a documentação, imprimi e voltei. Só que eu não tinha falado pra ele que tinha sido aprovado, eu só falava na hora, né? Aí eu falando, bem-vindo à instituição, tal, né? É um prazer te receber e tal, a sua bolsa foi aprovada. Do nada esse menino pegou assim a bolsa, começou a revirar a mochila. E eu assim, tá tudo bem? Aí ele começou a apertar a bombinha de asma. Eu mostrei, vou chamar o bombeiro. Aí ele, não precisa, eu tô bem. Você vai conseguir assinar? Ele voou. Aí assinou a documentação, foi embora. Você tá bem mesmo? Vai passar ali no bombeiro? Espera um pouco, pelo amor de Deus. Eu consigo a bolsa aqui, não vai voltar amanhã desse jeito. Por gentileza, não vai morrer, né? Calma, dá uma seguradinha aí. Mas assim, a gente passava por umas situações assim, tipo, de passar raiva, de ver a pessoa que não tinha necessidade buscando. Tinha essa questão de divertimento também, assim, que você vê a pessoa tava nervosa, fazer uma brincadeira pra dar uma aliviada ali, né? Tipo assim, e você conseguia conceder a bolsa pra pessoa. E tinha aquelas situações, assim, que você via que a situação da pessoa era muito, assim, pesado, sabe? E aí, quando era muito pesado, mexia muito comigo. Imagino, cara. Imagino que, querendo ou não, tá mexendo com a vida da pessoa ali. Sim. É uma guinada que pode mudar totalmente o rumo da história dela e da família, né, cara? Da família. Então, não é só dela, né? Exato. Você tá mexendo, tipo, com uma história inteira de várias pessoas. Então, é bem complicado. Então, você vê a pessoa indo lá, você vê que a pessoa tem condições, você não consegue provar que a pessoa tem condições, ela consegue meio que passar a perna. E você, tipo, ficar o semestre inteiro atendendo aquela pessoa depois. Porque eu trabalhava na central de relacionamento, né? Aí a pessoa, que eu preciso, não sei do que, tal. Ou tinha que voltar lá pra assinar. Todo final de semestre tinha que assinar a renovação da bolsa. Aí você olhava pra aquela pessoa e falava assim,
Revoltante, né? Aqui, seu nome, assina, por favor. É bem revoltante. Cara, é mais... Espero que caminhemos pro melhor, né, cara? Esperamos, né? E é isso. Cara, mais alguma coisa pra falar? Quer deixar algum recado? Não, acho que só voltar na questão que eu falei sobre apoio, né? Sim. A outras pessoas. Você vê a pessoa passar por dificuldade que às vezes a gente pensa assim, não tem nada que eu possa fazer. Tem. Você não precisa investir dinheiro na pessoa pra ela melhorar. Você não precisa investir a sua vida nela. Mas um tempo, uma conversa, uma crise que você ajuda a amenizar já é o suficiente. Assim, eu tive esse apoio, eu consegui dar esse apoio e eu sei o quanto é importante. Então, assim, quando você vê que a pessoa tem aquela dificuldade de seguir, de entender que ela precisa ter um tratamento psicológico, que não necessariamente você precisa estar com um problema para poder buscar uma terapia, mas sempre buscar por isso, pela melhoria das outras pessoas. Eu acho que é o mais importante. Sempre vai ter um pau que vai ferrar com a sua vida, que vai lascar alguma coisa, mas eu acho que é sempre de valer a gente buscar o que pelo menos está próximo da gente. Não a gente tentar fazer o distante. O que está muito longe, a gente não tem muito o que fazer. Né? A gente não consegue abraçar o mundo. No contexto, assim, universal. Mas, assim, aqueles pequenos mundos que são as outras pessoas que estão perto da gente. Consegue abraçar quem tá do lado. Sim, exatamente. E aí entra naquele clichê lá, né, cara, que você não sabe o inferno que aquela pessoa está passando. Então, seja pelo menos gentil. Exato. Né? A gente não sabe o que cada um tá passando, cada dor de cada um. Exato. Henrique, obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Obrigado por vir até aqui. Obrigado pelos ensinamentos, por abrir um pouquinho da sua vida pra gente aí. Imagina. E quem ficou até aqui, pessoal, obrigado mais uma vez. Se curtiu, aquele joinha, compartilha com geral, comenta o que gostou ou o que não gostou. Segue no canal, ativa sininho, segue no Instagram do Henrique também, que vai aparecer aqui embaixo no começo e agora também. E até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado! Valeu, galera.